Homens são burros, mulheres são lindas e virtuosas. E quando parecem más, têm todos os motivos possíveis e justificáveis para fazer maldade. Diferente dos homens, é claro, que são maus e quando fazem algo bom, é por acidente. Isso é provavelmente o que eu pensaria se o único contato que eu tivesse com figuras masculinas e femininas tivesse sido através de filmes como o remake do Caça-Fantasma de 2016, a sequência do Frozen, a releitura da Malévola e outras das infindáveis obras-primas modernas saídas diretamente de Hollywood. Agora, por que é que isso aconteceu? Por quê? Não sei. Quais são as consequências disso na formação dos jovens rapazes e raposas? Será que eu não estou caçando pelo em ovo e fazendo o mesmo mimimi que eu costumo acusar as feministas de fazer? Ou será que homens, na verdade, são todos xaropes, chatos, feios e bobos? São. Para responder essas e outras perguntas, eu estou aqui com um homem chato, um homem feio, um Sobrou o quê pra mim? homem bobo e eu que sou lindo. Inteligentíssimo. A figura, o arquétipo do homem. O mais másculo da Macho, o macho alfa da Me mesa. chamaram de homem, no comentário acho que foi o Carlão com a conta fake, porque esse é o tipo de coisa que ele falaria. Lucas, o homem da beleza descrita. Descrevendo ele é lindo, mas vendo... Muito bom. Eu sou eu, Lucas, Felipe Trielli, Carlos de Freitas Exatamente. e Júnior Masters, que não é o sobrenome dele. Estreando aqui no nosso... Muito obrigado pela participação Muito aqui, pelo elemento. convite. Agradeço aí já enfim, o espaço, né? E vamos falar desse tema que é tão relevante e importante trazer essa discussão. Vamos lá. É verdade. Eu lembro que Seja bem-vindo. o primeiro... Opa, Traga a luz aqui à mesa, porque esses caras porque aqui tá foda. é difícil. Tá foda. Não, eu lembro que o primeiro contato que eu tive com esses exemplos masculinos, etc., assistindo coisa na TV mesmo, né? E eram coisas relativamente antigas, porque era na TV aberta e tinha, né? Sempre que tinha uma série voltada para o público infanto-juvenil, o clichê era o mesmo. Era sempre, o homem tem que ser sensível, o homem tem que ser sensível, o homem tem que ser sensível. Aí eu via os filmes de ação, aquelas paradas, eu falava, esses caras não sabem de nada, o homem tem que ser sensível. Né? E aí depois foi piorando. Eu lembro de ver cada vez mais homens abobalhados, homens fracos e normalmente as mulheres, né, mais virtuosas. Vocês mesmos falaram disso por, tipo, 40 minutos, né? Partindo No Oscar, né? do- No último programa. do filme da Barbie. Mas tô tem- sentindo que vai sair, esse especial vai sair assim, uma obra-prima pra audiência. O pessoal vai curtir bastante e vai se surpreender. Não, mas porque inclusive ele já saiu quando esse vídeo tiver ido ao ar. Olha só. Então, mas introduzam o tema, porque tem muitas coisas que vocês falaram ali que elas adiantam bastante do papo, né? É. Vocês falaram do Homer, do coisa, Exatamente. Antes de mais nada, você começou falando da sua experiência, né? É engraçado porque você é de outra geração. Provavelmente você é Eu tenho 34, então... 34. Então, você tá no meio dele e isso. de nós, né? Aham. Eu e o Carlão, a gente é He-Man, Thundercats, Homão da porra, né? Tipo, raramente tinha às vezes tinha uma coisa ou outra de homem sensível e tal, mas Geralmente inserido num contexto, né? por exemplo, se você pega De Volta para o Futuro, não é uma mão forte, não sei o quê, mas é um cara que tem atitude, que ele é covardão no começo, mas ele se transforma, dá um murro no cara pra conseguir... Esse é o pai, né? O pai, Não, né? o filho também. Os dois eles se transformam. O filho sempre né? foi sempre foi mais esperto que o pai, né? Dava um jeito de correr das encrencas. E mesmo os personagens mais... menos machões, assim, eles tinham valores que não era que nem, por exemplo, você pega hoje, que pra mim é o maior absurdo, é assim, uma mulher que você vê a cara dela, você vê o jeito dela, pegando uma espada medieval que nem você, desbobeado, deve ter dificuldade Jamais. de levantar uma p daquela, entendeu? Tipo, um cara forte não tem... Aí você pega uma magrinha lá, cortando cabeça como se fosse uma coisa natural. Então, esse absurdo na nossa época era mais raro. Até tinha, assim, leve ali, por ali. Eram os mas, homens, né? Mas era mais raro. Só que se você for indo mais pra trás ainda, a gente vai entrar isso mais pra frente no nosso programa, aí você tem outros exemplos e outros tipos de masculinidade, né? Mas, desculpa, só tem um ponto que é o seguinte, eu acho que tem, dentro disso tem a capacidade narrativa dos roteiristas daquela época e o decréscimo dessa capacidade
a partir lá dos anos 90. Porque você pega, por exemplo, até as novelas brasileiras, que já tinham vários problemas, vieses e não sei o quê. Por exemplo, a gente estava falando hoje na hora do almoço de uma novela chamada Gata Comeu. Os caras vão presos para uma ilha. Ficam presos numa ilha. A mulher é uma chata insuportável, tem uma hora que ela dá um tapa no personagem do Léo Maia, ele devolve o tapa. Imagina isso. Imagina isso hoje. Ele devolve o tapa e fala assim, ó, bateu, levou. Como qualquer homem falaria. Bateu, levou. Bateu, levou. Simples, assim, sem nenhum tipo de... ele não faz nenhum drama. Ela dá um tapa, Sem ele hesitar. devolve e fala, bateu, levou. Não é certo, mas... Não, veja, mas assim... É impressionante isso estar na TV e ninguém falar nada. Não foi um negócio que saiu em todos os jornais, né? E aí você vê, a partir dos anos 90, um abobalhamento. Existe essa palavra? Abobalhado? É porque ficam todos meio aparvalhados os personagens. Personagens masculinos completamente idiotas, femininos, então, também histéricas, né? Aí eu acho que os anos 90 é o grande problema. Porque todo mundo ficou ruim, né? Ficou mal desenhado. E aí parece que agora eles estão querendo fazer um revival de tentar resolver esse tipo de problema, que no passado nunca teve. Pra gente analisar todas essas questões, quando que começou, por que começou, etc., não tem como analisar as produções de filme que principalmente vem de Hollywood, né, do cenário americano, distante de uma espécie de estágio do capitalismo, né? Então a grande verdade é que é o seguinte, os gays começaram a ser interessantes quando você tinha um nicho de gays a ser explorado economicamente, que eram pessoas que normalmente tinham bastante recursos, né? Não tinham filhos, tinham diplomas, então eles tinham cargos intelectuais, então aquilo que começou a ser um grupo a ser conquistado, né? Sim. Então você começa a trazer essas pessoas pela narrativa para a sua história, ou para o seu estúdio, ou para a sua produção, eles assim sempre por diante. Tiveram lá, eles nunca Sempre foram tiveram. parte, eles nunca foram essa que você falou. O protagonismo. Nunca foi o tema, alvo. a sexualidade deles. A mesma Exatamente. coisa, por exemplo. E aí, isso daí também, se a gente for analisar, o Adam Smith vai falar que chegaria um determinado momento no capitalismo que a sociedade se tornaria tão segura, com conforto e com os bens entregues assim a um preço relativamente baixo de serem adquiridos, né? Porque custa pouco você chegar, por exemplo, ir só no mercado e pegar na prateleira que você quiser. É bem mais fácil. E caçar, matar Isso, uma galinha. aquilo ali vai tirar do homem uma certa virilidade e vai deixar ele um pouco mais pacificado, né? E um filme que retrata muito bem essa pacificação, essa domesticação do homem através do consumo e etc. é o Clube da Luta. Ele vai trazer bem essa questão. Então é mais uma forma de você ter homens... você vai dar para o homem um pouquinho mais de tempo, teoricamente, de vida, para que ele possa atingir a sua maturidade. Ou você costuma a trabalhar, então, que as pessoas solteiras, que podem consumir mais, que podem gerar mais demanda de algum tipo de serviço, são mais interessantes. Sim. Por exemplo, Friends trata bastante isso, né? São um monte de pessoas lá que já passaram dos seus 20 até os 30 anos, descobrindo como que é ser adulto, descobrindo como que é gostar de alguém, como você se relacionar, como que vai ser pai, se vai mudar de lugar, se vai morar na mesma casa. Sendo que na Primeira Guerra tinha moleque de 17 anos no front. Exato. Então, todas essas narrativas... legal também, as duas coisas são exageros. Exageros. Mas você vê como que uma coisa mudou de uma hora para outra, e tudo isso tem a ver com a questão do capitalismo de criar demanda. Quando você cria demanda, principalmente por questões assim que são supérfluas, né? Fica fácil de você entender por que tudo se transformou do jeito que a gente está vendo. Ficou mais raso, né? Tem- Ficou ficando mais... Tem um outro fator também, que é o seguinte, dentro da academia, né, um teste que até o Jordan Peterson... Existe o Big Five, que são os 5 grandes traços de personalidade, né? Um deles chama agreeableness, né, que é a mansidão / concordabilidade, ou quanto a pessoa consegue lidar com oposição sem confronto, né? E mulheres costumam ter o agreeableness mais alto do que homens em média. E dentro da academia, um dos testes que se faz, uma das estatísticas é que costuma ir mais longe na carreira acadêmica e se dá melhor quem tem o agreeableness mais alto. Né? E aí você tem esse lance da abertura dos mercados, da mulher no mercado de trabalho, da mulher sendo aceita na academia por conta do feminismo e tal. E ok, beleza, aconteceu. E você tem mulheres começando a se destacar cada vez mais no campo acadêmico, normalmente nas áreas de humanidades, né? E dentro da sociologia e tal. E a produção cultural, né, que sai na Disney, que sai nesses grandes conglomerados, costuma vir dos caras justamente que saíram dessas carreiras acadêmicas na Ivy League, ou então orientados por eles, né? E a maior parte são mulheres que eram orientadas pelo feminismo e etc. Então você tem ao mesmo tempo
a desconstrução do papel da masculinidade, do homem domesticado, etc., o atendimento ao nicho de mercado dos homens mais afeminados e dos gays, e você tem a narrativa feminista entrando cada vez mais nas produções culturais. Eu acho que tudo isso tem também. Mas existe também um movimento de que o conforto... eu não acho que é só o capitalismo, acho que teve também o fato de terem lutado uma guerra e terem ganhado uma guerra, e as pessoas têm mais liberdade, têm uma certa segurança até militar, vamos dizer assim. O Ocidente estava com uma segurança, a Europa até agora há pouco tinha um certo conforto econômico, militar, e que as pessoas não precisavam mais se preocupar tanto com as coisas grandes, né? Com esse tipo de coisa. Pô, com a soberania, com o que meu vizinho está fazendo. Já estava uma coisa mais ou menos pacificada. Eu acho que tudo isso também, existe um movimento natural do cara dar uma relaxada. E o filho que já nasceu nesse ambiente um pouco mais relaxado, também já começa a achar que a vida é isso mesmo. Assim como a gente achava até ontem que a liberdade no Brasil era uma coisa dada. Tudo bem, é um país meio complicado e tal, mas somos livres. E não é nem nos Estados Unidos, que eles também estão se ferrando, nem no mundo. Então, essas coisas eu acho que também tem um caminho que é resultado do capitalismo, é resultado dessas coisas, mas não é só uma coisa de cima para baixo, é isso que eu quero dizer. Tem um caminho meio natural, assim, do ser humano, dele querer ficar confortável. Sim, assim. O problema é que essa tendência, que eu concordo que exista, ela vai te levar, inevitavelmente, a uma ingratidão total com a sociedade. Sim, com certeza. Porque se você não sabe o preço das coisas, claro. você não sabe o custo que é existir numa sociedade e ter as regras porque tem, você acaba jogando tudo para debaixo do... Você acha que a água vem da torneira e não... É o que a gente vê, essas gerações novas não sabem o tamanho do esforço humano empregado para que essa cena acontecesse, entendeu? O esforço humano não é simplesmente o esforço material, é o esforço espiritual de séculos que permitem que a gente tenha um espaço para poder falar sobre isso. Inclusive está aqui no ar-condicionado. Exatamente, isso é o esforço material, seria o material. Mas a Camille Paglia vai dizer que essa é a raiz do feminismo que ela não concorda mais, do feminismo moderno pro clássico. Que nega o feminismo, ela vai dizer humano. Ela nega, na verdade, o esforço dos homens. Porque ela vai dizer que a gente só tá aqui conversando nessa mesa, etc., por causa dos homens. Sim. Porque tem energia, porque tem internet, porque tem... o cara que trabalha... porque tem transporte, tem tudo acontecendo. E quem faz a sociedade funcionar são os homens. E as mulheres, principalmente essas mulheres letradas das universidades que o Lucas falou, usufruem das conquistas desses homens. E negam. Se não tem nada para ser produzido intelectualmente numa sociedade, é porque essa sociedade não evoluiu. E essa evolução quem trouxe foram os homens. E aí a grande questão é que as mulheres negam e muitas vezes, além de não reconhecer, né, ainda arrumam culpados ali para algum problema e etc, que normalmente é um homem branco, heterossexual, pai de família, Tem um cara que ele sai nessas universidades, ele fala a pergunta: você não precisa do homem para nada? Ela falou, não preciso para nada. Eu falei assim, você sabe quem é que limpa teu esgoto? Você sabe quem é que constrói essa casa? Ele começa a falar, tudo profissão com homem. 99%. São todas profissões dominadas por homens. Ela... aí fica com aquela cara de abobalhado, né? Simplesmente... Mas não muda, né? Não adianta. Não muda. Mas é isso, tem todo esse ponto. Mas assim, quando a gente fala do campo artístico, tem o lance do capitalismo, tem o lance das demandas, evidente, mas tem a arte que também acontece. Então você pega, por exemplo, o passado, esse homem já mais pacificado, ele foi retratado também no cinema. Tem várias obras aí que a gente pode pegar. Quando você pega Os Brutos Também Amam. Os Brutos Também Amam é um western, é um faroeste daqueles, que é o seguinte, tem um cara que é um pai mais... pacífico, é um cara que... Mas assim, é um cara da época dele. O western, o cara tinha que caçar, o cara não era um Zé Mané, né? Era um homem, mas era um homem mais na dele. E aí chega na fazenda, lá no rancho, um cara que é um machão, a mão da que é o cara dominador, não sei o quê. E a mulher do cara, que é o gente boa, e o filho, meio que se encantam com o cara E aí... é legal porque eles mostram justamente isso, o quanto é importante os dois homens naquela sociedade. Sim. E que a mulher acaba ficando com o homem, né, o marido dela de verdade, ela nem trai, eu acho, não, eu vi faz tempo, acho que ela nem chega a trair o cara, ela se apaixona assim, tipo, se encanta mesmo, mas não chega a trair. Mas o menino aprende muito com o cara mais porrada, só que é isso, você vê que existem várias facetas na masculinidade, e aí o cinema sempre, é o que você falou, às vezes ele pega um Woody Allen, é uma figura masculina, que
Porque é o que você falou, a força dele tá na inteligência, no humor, no não sei o quê. Beleza. O problema é que agora o homem é sempre um bosta mesmo. Exato. Bosta. Um cara bobo, um É cara... o gasto da velha fera. ruim. É o cara que ele olha pro livro e você tá lendo. Não é que ele é um cara da inteligência tem muita prática. gente assim hoje. Não, mas tem aquele da sereia, a Pequena Sereia, cara, o mais absurdo de tudo. O cara, no primeiro filme, o cara tá lá no navio e ele mata a mulher com o navio lá, com a boca no... Tipo... com a frente do navio lá e enfia o navio na polva lá. Não sei o quê. Cara, pra fazer as sereias virar heroína no filme, cara, a sereia pula em cima do negócio, fica... Cara, é ridículo cena só porque tem que ser a mulher que salva o dia. Não pode ser o cara que é um banana. Meu, no filme esse cara é um banana total. Nem vale a pena ela ficar com ele, então ele não tem virtude nenhuma. Pois é, pra que fica sozinho, exatamente. Exato, o Frozen 2, o que dizem que... no primeiro Frozen tem um lance do verdadeiro amor, que vai ser um cara, não vai ser... São as duas irmãs. Que é legal. Beleza, ok. Tudo bem, legal. Só que no segundo, não é que o verdadeiro amor é o amor familiar, é o amor fraterno, são as duas irmãs. No segundo os homens não prestam e não são confiáveis. Então você tem umas progressões assim que são ridículas. O próprio Star Wars mesmo. Você tem os 6 filmes, né? Dizem que desses 6 primeiros só conta 3. Mas mesmo considerando os 6, você tem ali alguns... toda uma jornada, você tem a construção do Luke como um herói que resgata o pai, tira o pai das trevas, etc. Aquele negócio todo. E as profecias que se cumprem, o esforço, a virtude. Quando você chega nessa trilogia nova, que é um Frankenstein, que até hoje eu não entendi por que fizeram aquilo. Cada filme foi um cara que escreveu, e o sujeito que escreveu o filme seguinte parecia que tentava desconstruir tudo que o anterior tinha escrito. Então são 3 histórias de uma loucura. Então você chega no primeiro dessa trilogia nova, você tem ali como protagonista uma menina, a Rey, que é uma sucateadora lá, sucateira, que passou a vida inteira catando lixo. Rainha da sucata. E quando ela pega um sabre de luz pela primeira vez, ela descobre que ela tem algum dom pra alguma coisa, ela sai fazendo todas aquelas coisas que todos os maiores heróis e os maiores Jedi faziam a muita custa, intuitivamente. E f***se. Né? Como se assim, olha, ela é mulher, ela pode. E quando ela vai encontrar o Luke, que é o grande protagonista... É ela que ensina ele. Não, o Luke... É ridículo, velho. Desculpa. Fazer uma iconoclastia, o Luke é um mole... Que tá traumatizado. Indiana Jones, o que fizeram com o último Indiana Jones fez chorar, né? Me recuso a assistir. Porra. E o sentimento geral que eu tinha quando criança, eu lembro que eu tinha um desprezo pela masculinidade e eu era uma criança um pouco... Eu fui mais afetado nesse sentido porque eu era mais burro. E eu comprava as narrativas ideológicas porque, olha, é o que o meu professor tá falando, é o que vem da academia, eles sabem muito mais do que a minha avó crente. De confirmação. Você é jovem. Jovem. Você é um jovem comum. Um jovem Jovem sempre desprezando a autoridade familiar. É que não foi depois dos 14, foi a partir dos 9. Essa é que é a... Normal. Começou cedo. Sempre foi precoce. É como você vai olhar para as pessoas da sua família, aquela gente simples que você está acostumado a ver ir pro banheiro, né, soltar uma bufa na sala, vai falar, essa gente não sabe nada, quem sabe é meu professor, elegante, bonitão. E aí eu olhava e falava, não, a raiz da opressão é a masculinidade, aquela coisa da origem da família, do estado da propriedade, aquela porra. Não vai aquele negócio, eu falei, não, então, para eu acabar com a opressão, não só eu tenho que desvalorizar a masculinidade, como eu tenho que desconstruir a minha também. E aí os filmes, aí conforme... você foi lá, deu a Não. Não sei, só tô aqui. E os filmes, conforme eles iam saindo, eles eram, assim, eu ignorava, eu fazia força pra ignorar os filmes clássicos e força pra ir atrás dos piores. Então eu tinha aquele viés de confirmação. Esse salvou ali. Isso é uma esperança. Me salvaram, foi o Cristo. Mas esse é o lance, cara, vai ser assim mesmo. Vai ser mas deixa eu te perguntar. Vias tortuosas. Ele mal falou aqui, depois vão reclamar, vocês não deixam o convidado falar. Pode falar. Primeira pergunta que eu já queria fazer desde o começo. Pra você, a gente falou da época dele e na nossa. Como é que foi a sua experiência primeira, assim, de ficção, a figura masculina, quando você era moleque? Não, foram ótimas, assim. Eu sempre gostei de assistir os filmes e, sei lá, desde Toy Story, vou dar que não era tão criança assim, mas marcou bastante, foi Troia, por exemplo. Troia tem reunida ali, né, como uma ficção que tem a ver justamente com o clássico, né?
tem a ver com todos os elementos da masculinidade. Você tem Aquiles, que é aquela força imbatível, que destrói um exército inteiro sozinho, e a potência máxima de uma masculinidade que não tem medo de nada. Ao mesmo tempo, você tem Heitor. Heitor é um cara que, como você falou, né, tem vários tipos de masculinidade que se fazem necessários no mesmo cenário. Heitor é um cara que ele é mais familiar, ele sabe um pouco mais da humanidade das pessoas, porque ele sofreu também para construir, chegar no seu ideal, entendeu? Ele não foi um cara que nasceu no topo de uma hierarquia, ele não é 100% a força de um Aquiles. Ele precisou, se desgastou e conseguiu chegar no melhor que ele conseguiria. Isso também gerou uma empatia dele. Ele tem uma empatia pelo irmão, o irmão mais fraco, que ele ajudou e defendeu e se sacrificou por ele. Entendeu? Mostra essa coragem diferente da coragem de Aquiles. E aí você também tem lá, né, que foi o grande plot twist de Troia, que é a masculinidade de Ulisses. Que Ulisses é o cara, que ele não é o cara da força bruta, mas é o cara da sabedoria. É o cara extremamente inteligente, ele sabe o que motiva as pessoas, sabe o que cada um quer. Ele chega no ouvido de um, fala uma coisa, chega no ouvido de outro, fala outra coisa. Ele sabia exatamente, beleza, precisa resolver essa guerra? Vamos ter uma estratégia e tal. E a estratégia dele foi o que fez realmente a guerra acabar. Né? E aí, voltando, não somente... esses filmes, por exemplo, já tem um aspecto de que, tipo, olha, você tem um vilão, mas você tem o herói também, entendeu? Então, você deve ser da época do Gladiador, por exemplo. Gladiador, a mesma coisa. Pô, Gladiador é um clássico gigantesco. Um dos meus filmes favoritos até hoje é Hércules, da Disney. Quando a Disney prestava, fazia filmes ótimos, né? Porra. O Hércules é um filme que não é exatamente o mesmo mito, né? Mas conta a história do semideus, nasceu entre os humanos, ele precisou aprender um pouco de humanidade para se tornar Deus de novo. Porque ele precisou se sacrificar por uma humana, na verdade. E aprendeu a lidar com traição, com rejeição, aprendeu a buscar o seu lugar no mundo, etc. E viveu de todos os baixos que um humano poderia viver, a glória de ser realmente o herói de Atenas, né? Então, assim, esses exemplos de masculinidade se perderam. Hoje em dia, os filmes não representam mais nenhum homem como herói. Ele é sempre a não ser cínico. por vias erradas, né? Quando o tiro sai pela culatra e todo mundo começa a gostar de um personagem sem querer. Sem querer. Como o caso do Ken. Capitão Nascimento, né? Como Capitão Nascimento, o Ken, ou o próprio Coringa, né? Também. Coringa. Agora, eu lembrei de uma coisa que é bem curiosa. De tanto que eu queria ser subversivo e abandonar tudo que estava em volta de mim e fazer um negócio diferente, Que medo que ele vai falar. eu larguei mão das coisas ocidentais uma época e eu comecei a ver só anime. E o engraçado do anime é que é o seguinte: primeiro, gnose. Segundo, é que os caras... enquanto aqui o negócio tá se degenerando e é marxismo e é o cacete, é a escola de Frankfurt, aquele negócio todo, lá eles meio que estão noutra vibe. Então, assim, até as figuras As virtudes. Exato. Mesmo as figuras desordenadas, que eram as que eu gostava mais, eu jogava Final Fantasy VII, eu gostava do Sephiroth, que era o vilão, que era um sujeito que queria, por meio da manipulação da energia vital da Terra, se divinizar. Eu assisti o Naruto, eu gostava do Sasuke, que era o sujeito deprimido, cujo o combustível para a ação dele é a vingança e a destruição. Só que não é assim, eu odeio a tudo e a todos e todos. Não. Isso aqui é uma merda, eu vou destruir pelas minhas próprias forças. Eu vou buscar minha força onde eu tiver que encontrar e eu vou fazer isso aqui. Entendeu? Tinha uma coisa tinha alguma virtude, mesmo que subvertida, ela estava ali presente. Então, o Fullmetal Alchemist, que eu gostava também, porque é o lance de você dominar as coisas pela razão e manipular os elementos e tal. Então, tinha essa coisa, só que foi lá para o Oriente. Isso é uma coisa que está acontecendo muito agora também. Se você for olhar, desde que o pessoal woke tomou os quadrinhos, os mangás têm começado a fazer cada vez mais sucesso nos Estados Unidos. As pessoas buscam a verdade, né? E o wokeismo é mentira pura, é totalmente mentira, né? Uma mulher não vai pegar uma espada daquele tamanho, não vai matar 50 caras sem esforço. Só uma curiosidade em relação, você falou do Hércules, né? A gente até fez um vertical aqui, que o ator que faz o Hércules na série, um ator americano, meio calvo, fortão, ele apontou esses problemas de Hollywood. Ele falou, cara, estão destruindo a figura masculina. Ele, inclusive, criou uma produtora, está fazendo um filme agora para resgatar esse tipo de valor masculino, como o Top Gun, assim. Ele falou, vou pegar esse tipo, faz sucesso. Se eu contar uma boa história, ele fala mais ou menos isso. Não é que eu quero trazer a figura masculina e exaltar, não. É contar uma boa história, uma história que reflita algo que a gente percebe da realidade, né?
E ele, inclusive, está fazendo uma editora infantil para passar livros para crianças, para resgatar esses valores que estão sendo abandonados. Quer dizer, em Hollywood tem alguns caras saindo no meio dessa coisa. Alguns já saíram, né? Alguns já saíram. Você falou uma coisa interessante, que é o vilão, né? Hoje em dia, até para fazer vilão, eu estava falando com um roteirista aqui, não vou falar o nome para o cara não se queimar. Ele falou, cara, no Brasil você não consegue mais escrever vilão. Porque o vilão tem que falar coisas erradas, coisas más, né? Ele é ruim. E aí você fala, não, isso é politicamente incorreto. O vilão não pode ser nem racista, o vilão não pode ser... Cara, mas ele é o vilão, ele é o cara que tá errado. Você chame ele de Jair Bolsonaro. Teve uma polêmica de um filme do X-Men de, sei lá, 5 anos atrás, que no trailer, o vilão pegava uma mulher pelo pescoço. Eu lembro. E aí eu falava, machismo! Ele é um vilão, gente. O Apocalipse faz isso no filme. É isso aí. Mas o vilão, ele tem que... hoje em dia, ele tem que ter essa construção de ser um personagem, né? Só que quando o Hollywood começa a, entre aspas, dar razão ou humanizar esse vilão através de biografia e tal, as pessoas começam a gostar do vilão. Todo mundo tá gostando do vilão. Isso acontece nos animes. Você falou, por exemplo, do Naruto, que todo mundo gosta muito mais do Sasuke, porque ele é um personagem muito mais interessante. Então, mas hoje em dia, todo mundo gosta do Vegeta, ninguém gosta mais do Goku, porque o Goku virou Mas do Goku eu gostava. Não, mas ele virou Peraí. Uma coisa é você achar interessante. Tem vilões que eu acho animais, mas você sabe que ele é vilão, você sabe que ele não é um exemplo de vida. Entendeu? Não entendi, não. O problema é quando ele justifica a vilania com alguma coisa racional, dizendo, olha, ele é ruim, mas olha, ele tem uma razão pra ser ruim. É o Thanos malthusiano. Nem sei. Então, não é bem isso. É mais ou menos o seguinte, vamos pegar o filme V de Vingança. O cara tá explodindo o parlamento britânico, certo? Ele vai matar um monte de gente. Mas na cabeça dele ele tá fazendo o que é certo. Só que quando você vê o quão inteligente ele é, o quão até mesmo humano, porque embora ele queira matar um monte de gente, ele também sabe cuidar das pessoas, e ele também entende o quanto esse governo é cruel, etc, que é a temática do filme, as pessoas gostam muito mais do filme por causa dessa questão. Se ele fosse um cara que quisesse converter as pessoas para a igreja, que ele quisesse levar as pessoas na base da conversa, ninguém ia gostar. Não, ele só gosta porque ele quer matar as pessoas. No filme é um filme claramente anticristão. Ele tem uma cena lá que ele fala que o problema é a igreja, que não sei o quê. Esse filme é um péssimo exemplo, eu acho. Assim, não é? É um péssimo exemplo de homem, de pessoa. Eu acho o V de Vingança. O cara é um filho da puta. Não sei porque ele é herói. Parece. Pra mim é um anarquista. É um revolucionário. Bakunin. Nessas de Bakunin. Obras ocidentais recentes, parece que ou o homem é fraco e idiota, ou ele é filho e forte. Revolucionário. Pra ser forte, ele tem que ser um filho da puta. Ele não pode ser virtuoso. Esse é o problema. Esse é o problema. Tem o caso, por exemplo, que é o caso do Capitão Nascimento. Eu não vi o Barbie, então não posso falar do quem. Mas essa coisa, se você pegar hoje uma novela da Globo e você vê qual é a figura do vilão, você vai falar, pô, o vilão é o herói, é o mocinho. Às vezes é o que fala a verdade. Quem são os heróis ali? É o movimento woke, essa galera que quer cancelar todo mundo, que acha que todo mundo, que eles são oprimidos e que os opressores merecem morrer. Sendo que os opressores são os caras que alimentam eles, entendeu? E aí você vê, olha, o cara lá, ele tá querendo que o filho vá para uma escola boa. Ele quer que o filho vá para, entendeu? E ele é o vilão. Por quê? Porque chegou num ponto que é isso, a construção da figura do vilão, ela só pode ser feita dentro desses termos, entendeu? Que é a figura de uma pessoa comum. Normal. Pode falar. Eu quero que você participe mais. Qual é o filme dos últimos, assim, que você viu que você acha que, assim, não, esse aqui pegou pesado? Filme ou série? Pode ser sério, pode ser. A última coisa que você viu, você se revoltou, você falou assim, não, até para os padrões Você acha que nas séries também está acontecendo isso, ou nas séries ainda estão mantendo-se alguns valores depende da série. Depende da série, mas assim, se você for ver... As séries que fazem mais sucesso são aquelas que mostram a vida real, e a vida real não é nem o wokeismo extremo, e nem o conservador cristão. E não é. Entendeu? Então as coisas se misturam. Então quando você tem luz e sombra se misturando, normalmente são as séries que mais explodem a audiência. Em questão de filme, eu gostei muito de John Wick. Porque, lógico, porrada, tiro e sangue o tempo todo, mas também você tem as motivações e ele sabe exatamente dosar muitas vezes a força dele, que é uma coisa que se perdeu. Quando a gente fala sobre masculinidade, uso de força e também... você tem essa questão, você tem um mais fraco que você. Ele muitas vezes,
não mata, ele não agride ou ele recusa certas questões porque ele está envolvendo outras pessoas que são mais fracas também. Ele paga o preço de muitas das escolhas dele também, ele assume uma responsabilidade. Tem um momento que ele é expulso de uma das famílias lá de assassinos, quando ele é banido, e ele precisa voltar. E aí, quando ele volta, ele sabe que vai deixar todo mundo em perigo, mas ele quer voltar porque ele precisa da aceitação da família de novo para poder pleitear a sua justiça, né? Nesse contexto, ele fala assim, não, mas eu vou proteger vocês. E aí ele dá um jeito de proteger todo mundo, indo atrás de um cara que queria matar eles. Então, tipo, ele usa, entre aspas, a força dele de querer matar e as habilidades dele para as motivações corretas. E muitas vezes ele tinha um cara que estava sendo chantageado. Se ele não matasse o John Wick, se ele não matasse o John Wick, ele ia perder a filha dele ia morrer, porque ia matar a filha dele. Então a motivação dele ir atrás de John Wick é a filha. O John Wick, sabendo disso, em nenhum momento matou ele. Tá. E aí ele fica o filme todo, um com o outro batalhando, mas ele poderia várias vezes deixar o cara morrer sozinho, entendeu? E ele ajuda muitas vezes, sabendo que o cara tava fazendo isso, querendo matar ele próprio, mas por causa de uma chantagem. Sim. Então ele tenta e ajudar o cara a salvar a todo momento ele lá, dosa. E até o final do filme é esse. Ele finge que atirou no cara e não atirou. Por isso que a honra masculina tá ligada também a você saber que você é mais forte, por exemplo, que uma mulher. Quando a gente fala, não se bate uma mulher nem com uma rosa, porque a gente sabe que a gente é mais... Até eu, que não sou forte, qualquer mulher, uma mulher até fortinha, eu dou um pau, velho. Não adianta. Depende, tem umas MMA aí. Não, as Felipe Trielli disse que daria pau numa mulher. Forte. E olha que o meu nem dá, agora ele vai se corrigir. Agora esse pau todo. Não, o meu range não é muito alto. Se ela for um pouquinho mais forte, realmente eu sou magrelo e tal. Mas você falou então do John Wick. Você precisa saber. O Protetor é mais isso também. O Protetor, é com Denzel Washington. Denzel Washington, ele é um... o filme, o Protetor. Ele é um motorista de táxi. E aí ele vai ouvindo as histórias das pessoas. Ele tira um menino, filho de uma mãe solteira do bairro lá da criminalidade. Ele salva a vida de uma menina que estava sendo abusada por uns caras e tal. Aí depois ele entrega a menina lá na casa, volta pra pegar os caras lá no apartamento, diz que esqueceu não sei o que no carro. Chega lá, ele pega, bate em todo mundo, quebra braço, pega o celular do cara, deleta as fotos que eles tiraram da menina e tal. Um bagulho assim que como você vê que a motivação dele é a honra. Ele é um cara violento, extremamente perigoso, pacífico enquanto ele quiser. Ele tenta não ser mais violento, porque assim, tem todo um passado pregresso dele, que provavelmente foi um cara desses de operações especiais, né? Sim, eu também. Assassino, mas ele está aposentado, ele não quer mais viver isso. E é engraçado que ele foge um pouco do padrão da jornada do herói, que é tudo super comum, né? Ele, na verdade, ele não passa por essas coisas. Ele já é um cara que cansou disso, entendeu? Já viveu tudo isso. E ele vai fazer justamente por esse ponto. Eu preciso, cara, tipo assim, alguém tem que fazer o trabalho sujo. Ele vê a injustiça. Aquilo é injusto que estão fazendo com aquela menina. Exato. É injusto que estão fazendo. Isso é injustiça. E injustiça o cara não vai aceitar de jeito nenhum. Esse tipo de injustiça. E aí ele faz... Exatamente. Tem um momento que um ex-agente começa a interferir numa investigação e ele descobre, e esse agente era muito amigo dele. E aí ele fala, putz, cara, você tá largando sua família, você tá largando por causa de dinheiro, entendeu? Você tá deixando pessoas que você tinha amizade por causa de dinheiro. Não, é por causa de dinheiro mesmo. Aí tá bom. Aí ele vai no final mata ele também. E aí ele deu chance do cara se arrepender e voltar atrás e desistir, mas não tinha como. E aí foi o último filme também, ele defende, ele tá num outro lugar, tá na Itália, ele defende as pessoas do vilarejo do crime organizado, do tráfico de drogas, da violência que as pessoas eram chantageadas a dar dinheiro pro pessoal, se não tinha seu estabelecimento fechado, queimado, etc. Então assim, você vê que, novamente, ele não é o cara bonzinho, ele não tá lá na base do discurso. E aí eu acho que é isso que falta um pouco no Ocidente. As pessoas querem tudo discutir. Meu, não discute, sai na porrada que é mais fácil, entendeu? Não, tem coisa que não tem, Tem coisa que não tem que discutir, velho. Entendeu? Você vai discutir com um criminoso, não dá. Exatamente. Sabe o que eu lembrei do Quinto Elemento, o filme, não o podcast? Que o cara tá de boa, ele é um sujeito que ele é um militar lá, aposentado e tal. Ele tá num táxi, com uma mulher do céu dentro do carro dele. A mulher sendo perseguida pela polícia. Na hora o cara...
pô, que situação. Ele olha, pô, mas é seminua, bonita. seminua ainda. Caralho, mas é bonita, hein? Não é pra Pô, eu vou qualquer um. ajudar. E não é... Não é pra qualquer um, viu? Então, tipo, ele não fica dando em cima da mulher, só fala, tem uma mulher bonita sendo perseguida. Isso aqui não parece a que tá donzela, certo. né? É, A clássica Eu donzela. só vou proteger aqui. Eu vou proteger aqui. Isso é muito diferente do que eu via depois, posteriormente, até nos desenhos e nos filmes mais modernos, que o Quinto Elemento é... Eles estão tentando fazer uma refilmagem com a mas toda vez que ela cai no carro, o carro afunda. Que isso, velho? Você sabe que a processa, né? Ah, é? Então corta. Vai lá. Então- Bota um pi no Bota nome um dela. pia. Absolutamente do nada. Com a Carla, Vai lá, com a vai lá, vai lá. Pi, Carla. Não. Ninguém vai saber quem é. Não. E aí o que acontece? Até me perdi. Os desenhos, veio os filmes depois, mais né? modernos, eu lembro que não era assim. Até a Donzela em Perigo, que é uma coisa que é muito discutível em certos pontos de vista, não era eu vou proteger aqui de forma desinteressada, era eu quero alguma coisa com ela, eu vou proteger e dar em cima, e eu vou ser rejeitado, e ficava aquela coisa da mulher como um objeto de culto, quase. Né? Do menino... É que no romantismo teve um pouco isso Sim, também. sim. sim. Tem, tem o lance das ordens de cavalaria, o pessoal da Red Pill das antigas cansou de discutir isso também. Mas tem esse negócio que tomou conta e era muito esquisito. Mas, para além disso, tinha outra coisa que eu acho que já deu pra gente desenhar bem aqui o panorama, o horizonte dos filmes, que é o seguinte, quando a gente tá falando aqui de representação masculina, de coisas que são saudáveis, até de maus exemplos que, por contraste, mostram qual é a força da virtude e tal, a gente não tá falando de, pô, eu quero que tenha um homem lá porque eu sou homem e eu quero ver um homem. Ou eu quero que seja um homem igual a eu. Eu sou loiro... Cara, tem uma experiência que quando eu era criança, a primeira vez que eu joguei Zelda, eu joguei porque eu era um menino loiro com uma espada. E eu queria ser um menino loiro com uma espada. Aí eu joguei 20 minutos daquele jogo, eu falei, isso aqui é muito chato. E larguei, porque o cara era loiro e tava mais interessado em outras coisas. E com o passar do tempo, eu fui me identificando mais com pessoas cuja ação era parecida com a minha. Então eu assisti o Beyblade e eu gostava do Kenny, que era o nerdola que ficava trocando as peças e otimizando as Beyblade pra fazer a Beyblade ficar mais foda. Eu não queria ser o cara que jogava Beyblade e brigava. Eu queria estar coisando. E quando eu vejo essa Identitarismo. essa militância pela representatividade feminina, não é assim, olha, eu quero pessoas que me inspirem por meio das virtudes. Olha, tá vendo? Aquela menina parece com essa. Fisicamente. Fisicamente. Ela parece com essa e ela tem algum sucesso material. Não importa se ela tem que enganar, não importa se ela é uma cuzona. Total. Exato, não importa se é a Barbie, que passa o filme inteiro fazendo coisa errada e chega no final, o grande trunfo dela é uma manipulação terrível, né? Por isso que Cobra Kai é a melhor série pra gente analisar. Animal. Vocês assistiram, né? Cobra Kai tem tudo isso, tem representatividade, tem... em versões. Só que em versões. É isso aí. O pessoal chama de mimimi, lacração, meus pronomes, não sei o que, não, se Não, você, sabe, vai pra fila, entendeu? Você é igual a todo mundo. Eu acho que a melhor sacada da série é que eles pegam o Lawrence, Johnny Lawrence, que era o bully, né? O cara que fazia praticava, o bullying. e o Daniel San, que era o que sofreu o bullying. E quem que vai treinar os bulinados? O Johnny Lawrence. E o Daniel San vai treinar os bonitinhos, entendeu? Então. É muito legal essa inversão. Ele pega todos os caras excluídos da escola, a gordinha, o nerdzinho, o cara que tem um lábio leporino, que ninguém quer falar com ele. Ele treina todo mundo, ensina os caras a ser homem, não, gente. E é na base da porrada. E ele traz essa cultura da Cobra Kai que é strike first, strike hard, no mercy. Que é justamente a parada do... Tudo aquilo que não pode hoje em dia, né? Então, assim, ele instrui todo mundo a ficar muito forte, a bater primeiro, entendeu? E não ter piedade, tipo, sem misericórdia. A partir do momento que você faz o personagem em si, né? John Lawrence e tal, entrar no modo Cobra Kai, o negócio fica muito interessante, porque as pessoas lá, as crianças, os adolescentes, não tinham nem noção do que era tudo isso. Exato. E aí a transformação acontece, né? E aí eles começam a dominar, tipo, todo mundo quer fazer parte da Cobra Kai, todo mundo quer entrar no... E aí entra o cara que se apropria disso no mau sentido, né? No mau sentido. O cara que vai... Porque ele começa a ter mercy, né? Ele vê que o no mercy não funciona também. Sim, tipo, teve uma luta que pediu pra quebrar a perna do moleque, entendeu? Pra machucar onde realmente ia doer. E o outro falou que não.
E aí você tá ficando fraco, etc. E tal. E aí foi quando, infelizmente, foi roubada lá, né, a Cobra Kai. Mas é isso aí. Tanto que o Johnny Lawrence virou o protagonista. É o protagonista. Ele é muito melhor que todos ali. Ele começa a fazer tudo aquilo que ele não tinha feito. Personagem, ele vira um bom pai, ele vira uma pessoa responsável. Tem uma transformação. Ele deixa de ser bêbado, largado. Cara, exatamente. Arruma a casa dele. Assim, Aliás, o arco de personagem isso é uma coisa de filme que não maravilhoso. tem mais, né? Por que o Ken foi tão legal no lugar da Barbie? Porque o Ken tem um arco. É o único personagem, na verdade, do filme. Talvez a mãe lá. A mulher que... a mãe da menininha. A mulher que mete o memento mori mas é uma na Barbie. retardada, né? Mas, Um desenho. cara, é impressionante, porque o Ken tá lá, numa situação de subserviência, ele sai, vê que aqui é o lugar onde os homens são respeitados. Em vez de ele ficar aqui, se ele fosse um homem babaca, ele ficava aqui. Porra, aqui eu sou respeitado. Fosse... Não, ele quis mostrar para os outros homens que existe um outro mundo. Aí o cara volta... O cara volta pra explicar pros outros homens e a Barbie Land fica legal pra caramba. As mulheres gostam. As mulheres falam, porra, tá muito mais legal isso aqui. Aí a Barbie chega e pega as outras, umas 2 ou 3 Barbie losers. Cara, no fim, deve ser... É tipo sem feminismo, querer, né? acabou virando um... É o Tropa de Elite rosa. Virou um filme conservador, porque as losers que são ressentidas, elas vão lá e falam, não, a gente precisa fazer uma lavagem cerebral nas mulheres que estão felizes ali com seus maridos. Elas foram enganadas. E é o que elas fazem, exatamente, elas fazem uma lavagem cerebral nas mulheres. E eles acham que isso foi bonito, que isso foi legal. Só que as pessoas que são normais, elas olham e falam, não, pô, legal é o Ken que foi lá e ficou todo mundo feliz, fica todo mundo infeliz. Não, e legal é isso mesmo. Quando o Ken volta do patriarcado pra Barbie Land, tá todo mundo achando aquilo fantástico. Tipo, a única que não gosta é a Barbie, porque ela ia ter que, entre aspas, se submeter que é uma chata. ao Ken, né? Exato. E aí tem uma coisa que isso aí mostra que é o motivo pelo qual a gente conta história, né? O ser humano, assim, se você pega as suas memórias mais antigas, você só consegue se lembrar mais ou menos a partir do momento em que você começa a ter algum domínio da linguagem. Que é quando você consegue descrever as coisas, né? Ninguém tem memória de 2 anos de idade. Você tem, assim, a partir dos 5. Algumas visuais você pode até ter que você tenta descrever a partir disso, mas não... Exato. É muito difícil. E se você volta, assim, até a era rupestre, você vê que o ser humano já contava história. O bicho não sabia falar e grunhia. Bom, a gente acha que grunhia, nunca viu um homem das cavernas. Mas o cara não sabia falar, mas você ia lá nas cavernas, ele tinha lá os desenhinhos representando as coisas vai construindo. que aconteceram. E, inclusive, isso é uma coisa bem interessante, antigamente, o termo mito, né, na grega, o mitos, era sinônimo de fala. Era sinônimo de discurso, né? A gente tem hoje em dia essa coisa do discurso teórico, racional, de você descrever as coisas de forma esquemática, conceitual, mas isso foi uma invenção posterior, né? Naturalmente, o ser humano ele não olha para as coisas e tenta descrever e conceitualizar. Ele conta histórias. E as histórias, elas iam se acumulando de maneira altamente simbólica e com elementos fantasiosos, entre aspas, né? Que serviam para transmitir uma coisa, como uma forma de acumular a sabedoria daquele grupo, daquelas pessoas, e transmitir para os próximos. Então você ia passando aquelas histórias de um para o outro e a pessoa se ambientava. Mas é aquilo que a gente fala, às vezes a ficção fala mais verdade do que um documentário. Sim. Ela fala uma verdade mais profunda sobre o ser humano, sobre a vida. Você pega a Bíblia, o Gênesis, em 3 linhas, quando fala, por exemplo, de Caim e Abel, fala muito mais sobre o que é ser humano, a inveja, sobre a relação entre Mas esse não conta que não foi escrito pela gente. Esse não conta. Esse não conta. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, escrito pela gente. as histórias que são ficção, sim. Às vezes são mais verdadeiras do que as histórias. Se você descreve um negócio... Se você pega, por exemplo, o fundamento da nossa civilização é a Bíblia, né? O fundamento da civilização ocidental, ela está praticamente ancorado em cima da Bíblia. E tudo o que se faz posterior a isso é uma espécie de particularizar o que estava na Bíblia. Você pega o Northrop Frye, ele fala disso, ele fala todas as histórias estavam ali. Então você vai particularizando. Então você tem a briga do pai com o filho do você transforma as 3 linhas numa história história gigantesca, que é essa história, essa riqueza de narrativas que vem ao longo dos séculos. E aí você pega o cinema, que condensa tudo num tempo muito menor, você tem uma capacidade, porque você tem
tem o auxílio da imagem, né? Isso também te dá um outro recurso. Então, Mas também te dá um poder, né, cara? te dá um poder, Tá mas assim... transformando a cabeça das pessoas. Uma coisa do que lado ruim. tem a ver com essa questão de briga de pai com filho é que os grandes personagens ocidentais modernos são inspirados em Shakespeare, que também, se a gente for ver, é inspirado também na Bíblia. Sim, tudo. Todo mundo vê, por exemplo, desde Rei Leão, Superman, Batman, essa história do homem órfão, o menino que cresceu sem pai e vai procurar seu lugar no mundo e tenta entender a realidade, ou ele não sabe se busca vingança, ou não sabe se busca justiça, etc. Então, toda essa narrativa da masculinidade do órfão tem a ver com Hamlet, por exemplo. Que é justamente quando ele vira homem no sentido de buscar o seu caminho quando o seu pai morre, né? É o começo do drama. E aí, se a gente for ver, hoje um dos grandes problemas dessa questão é que não se coloca mais o homem como personagem que vai se desenvolver. Ele não é mais. Não é mais o homem, ele já parece ou idiota ou mal, mas ele não se desenvolve. Ninguém sabe como ele chegou lá. Ele não se transforma do idiota por um cara um pouco mais bem... Isso, eu acho que não tem essa transformação. E isso daí acontece toda hora com as mulheres. Com as mulheres acontece o tempo todo. Você vê Mulan, por exemplo, o filme da Mulan, nossa, meu Deus, fizeram uma adaptação lá que é horrível, não se manteve fiel ao desenho, que é péssimo, mas é porque a China não deixou. Mas de resto, tipo assim, ela tem toda uma história, tem música, e tem o fato dela não querer casar, e agora ela quer ir pra guerra, e vai defender a família, e vai restaurar a tradição, e o imperador vai ser depois leal a ela, vai colocar ela lá em cima e tal. Tudo tem a ver com ela. A menina saiu de uma camponesa que só sabia dar comida pra galinha, pra uma heroína, entendeu? De guerra. Em 2 semanas. Sem passar por nenhum dilema, sem passar por nada. Só, ela já estava pronta. Isso Nasceu é ruim pronta. até pra mulher, né? Porque pro imaginário da mulher, ela vê, toda mulher não precisa fazer nada, então já é boa. Aí ela vai tentar fazer uma coisa, se ferra. Mas aí a mulher vai pra vida real, ela acha que, a primeira frustração, o que vai acontecer? Vai ser pior. Ela vai falar, então isso é culpa do patriarcado. É o homem. Ao invés de ver, eu preciso me esforçar para conseguir qualquer coisa. Sim. Qualquer pessoa no mundo precisa se esforçar um pouco para conseguir qualquer coisa. É tipo assim, se todo mundo consegue, por que eu não consigo? É porque o patriarcado não deixa. Exatamente. E aí entra uma treta, que é o seguinte, antigamente as histórias elas eram contadas porque, olha, aconteceu uma coisa, eu vou condensar isso aqui numa história para passar para o próximo. Porque eu acho que tem algum valor aqui. Aí você entra na filosofia com discurso teórico. Eles começam a analisar os mitos, começam a fazer o confronto dialético. Para quê? Para achar a verdade que está ali e definir aquilo com mais clareza. Aí depois de tanto desenvolvimento dialético, de tanta treta e ruptura e o cacete, as pessoas não olham mais para a experiência humana, para a vida delas, elas não olham com aquele espanto, com aquela alegria de caramba, eu descobri uma coisa aqui, eu quero passar isso para o próximo. Elas olham para aquela coisa que já está construída, na qual elas já nasceram, que elas não entendem direito. Elas têm alguns desconfortos e o espanto não é, olha, entendi uma coisa, eu quero passar para o próximo, olha, isso aqui está manipulando as outras pessoas, isso está gerando uma estrutura, isso aqui está atrapalhando, eu estou vendo muita desgraça no mundo, eu percebi que isso aqui tem um poder e eu vou manipular. Então entra esse esforço ideológico, que você vê que é a postura dos filósofos modernos, por exemplo, perante uma ficção, sim, e você tem a questão mercadológica. O cara não está contando a história porque ele quer contar passar uma coisa pro próximo. Ele está olhando para qual é o nicho de mercado que vai ser atendido e quem é que vai dar dinheiro por aquela história. Então, mas isso eles estão se ferrando agora, né? Então, calma, às vezes entra um artista ou outro, que o cara é bom, ele tem uma força, uma personalidade muito forte, e as pessoas, e ele de fato está genuinamente querendo contar uma história, as pessoas querem ouvir, e aquilo funciona no mercado, né? Não significa que o mercado vai destruir bons contadores de história, mas tem essa coisa fria que faz com que, olha, a gente quando vai consumir a história, a gente consome mais ou menos da mesma forma que os antigos consumiam o que os anciãos estavam passando para eles de boa vontade. Só que a gente não está recebendo do ancião, a gente está recebendo do CEO da Disney. Se você pegar, por exemplo, a própria história da literatura, você vai ver uma modificação na forma de narração do século XX, do começo do século XX para o final do século XX. Por quê? Porque você tem o cinema, você tem a televisão. O apoio da imagem tirou do escritor a necessidade de ter que descrever cada detalhezinho, entendeu? Então o escritor ele vai muito mais direto, às vezes, ao ponto do que ficar parado lá, que nem você vai ler o Tolkien. São 4 páginas para descrever a porta do castelo, entendeu? Quer dizer, por quê? Porque ali não tinha, a pessoa não tinha o recurso que nós temos, né? Esse aporte de imagens. E hoje a gente tem outro recurso até
serve de apoio a esse tipo de livro. Outro dia eu estava lendo Madame Bovary. E aí, fantástico. Que é muito bom. Que mostra justamente a mulher quando ela se deixa, né? É o lado... profano dela. Exatamente. E aí, quando você olha... tem um monte de descrição, ele é ótimo na descrição, é um dos melhores caras para descrever. Ele inventa um tipo, né? O negócio dele é outro. Só que, cara... Tem umas coisas que você não sabe, é da França daquela época. Sim. Você vai hoje no Google, já sabe. Cara, você já consegue formar uma paisagem que você não consegue. Eu, no começo do século, um cara como um brasileiro que nunca foi pra França, não sabe que árvore que é. Pro francês, aquilo poderia ter alguma particularidade, mas então, fora da França... A gente hoje é privilegiado pra entender histórias. A gente só tem história ruim porque a gente quer, cara. Porque os caras... É fácil. Mas eu acho que isso tá mudando um pouco. Tem uma coisa que eu queria complementar aqui sobre as histórias de antes, né? Porque o Hollywood fala, porque antigamente Hollywood era patriarcado e não sei o quê. E a gente estava falando dos filmes antigos, vamos pensar em filmes que tem protagonistas homens, mulheres, né? Como é que era. Cara, se você for pensar bem, a maioria dos filmes que entraram para a história, que são bons filmes, os protagonistas não são muito claros se é o homem ou a mulher. É justamente a interação entre o masculino e o feminino que fazem uma boa história. Por exemplo, E o Vento Levou. A Scarlett é uma baita de uma personagem, que é uma puta mimadinha no começo e no final ela é um mulherão da porra. Aguentou a tragédia toda, né? O outro cara lá, como é que é? O capitão Clark Gable, que eu esqueci o nome dele. Não sei se é capitão. Mas ele também é um cara que ele transforma ela e ela transforma ele, os dois, que é o ser humano, né? O que deveria ser a gente. O homem tem um papel, a mulher tem um papel. Uma mulher individual ali, pode ser que ela queira ser astronauta, jogadora de futebol, não tem problema, ninguém vai ser contra isso. Mas, em geral, existe uma característica mais masculina e uma característica feminina. E não dá pra gente... Há realmente uma predominância de personagens masculinos, de personagens principais do cinema. Isso é, cara... Isso é fato. Mas dizem que é por causa da jornada do herói. Então, a jornada do homem ele é muito mais dramática e muito mais profunda, via de regra. Se for uma jornada que ela é mais exterior do que o da mulher. A da mulher, por exemplo, se você pegar no passado, a jornada dela, cara, criar filho é uma jornada da heroína. Mas a jornada da mulher... Lutar com orc é fácil, vai cuidar do filho. Sim, mas a jornada da mulher muitas vezes passa quando a mulher ela é mais velha. Entendeu? Quando o homem ele é mais jovem e ele precisa passar por essa jornada de se desenvolver, passa por vários dramas e tal, adaptação na fase adulta, depois do relacionamento, etc. Que é basicamente o que aconteceu com o Rocky Balboa, por exemplo. Sim. Por que ele se tornou um ícone? No primeiro filme, não foi só depois, quando ele realmente estourou de... Não, o primeiro filme mas o primeiro filme é um drama que acontece na vida dele. É com quem ele treina, que não confiava nele, é com quem ele estava... trabalhando. Ele mesmo que não confia nele. Ele não quer fazer o trabalho, que ele trabalha cobrando dívida, tem que bater nas pessoas, tem que dar porrada, quebrar dedo e tal, e aí ele não quer fazer isso, mas aí o cara descobre que ele não fez, vai atrás dele e fala, se você não fizer eu vou te mandar embora, ou você que vai ficar assim, entendeu? E, enfim, ele fica nesse drama até chegar à luta. A luta é um pequeno momento. Mas por quê? Que é um acaso na vida dele, né? Porque o cara olhou e falou, o cara não veio lutar comigo. Vamos pegar um cara daqui da Filadélfia. Vamos pegar vamos botar ele. Então é um acaso que acontece na vida dele, né? Uma circunstância e ele agarra aquilo. Ele fala, ele tenta desistir. É um puta filme, uma puta jornada. Agora o 2 me surpreendeu, porque eu tinha visto há muitos anos. É tão bom quanto o primeiro. Eu gostei mais do 2 também. O 2 ele já é. Entendeu? E aí volta tudo, porque ele não está consolidado. Ele chegou, mas é aquela coisa de se manter. Né? Ele não consegue se manter. Ele não consegue se manter. Tem problema com o cunhado, com dinheiro, tem com a mulher. Com a mulher. A mulher engravida. E aí ele comprou uma casa, comprou um carro, gastou todo o dinheiro. E ele pensou que ia conseguir fazer os trabalhos de publicidade. Ele não sabe falar. E aí vem a publicidade em cima do coisa falando, ele deu sorte, não sei o que, uma sorte. Todo mundo falando, todo mundo começa a tratar ele, porque ele recusa uma segunda luta. Ele não quer. Né, a segunda luta. Exato. Mas aí ele vai, né, enfim. Falando nisso, tem uma polêmica pra jogar aqui agora. Vamos falar de personagens que são bons, mas não são bonzinhos. Poderoso Chefão, por exemplo.
Porra, Poderoso Chefão é um puta de um filme, velho. Nada, não E pra começar com o cara, ele é mafioso, né? Então assim, não dá pra esperar muita É coisa boa. literalmente Mas mafioso. é um cara de honra, de família, todo mundo reza. É uma maravilha, pô. Então essa é a grande crítica ao Poderoso Chefão, é justamente isso. Pô, você tá humanizando o cara que é um grande filho da Mas, puta. mas a vida é assim, gente. Mas Ó, aquilo é um retrato de uma coisa que existe. Mas, Esse mas o ponto, né? tanto que, na verdade, aquele tipo de máfia era uma máfia muito mais de proteção local do que propriamente com tráfico. Não tinha nada Não, de criminalidade. tanto é que quando né? entra o tráfico no Exatamente. segundo, ele é contra totalmente. Ele não quer, né? ele não quer entrar nessa Peaky Blinders nesse começou jogo. assim também. A famosa série Peaky Blinders, que ficou 8 temporadas aí, a série é sobre isso. Tipo, eles são uma família de ciganos, só que eles ganham dinheiro ilegalmente com um negócio de aposta, de cavalo. É uma aposta de É cavalo. o bet daquela época. E aí depois eles começam a, tipo, fazer dinheiro mesmo, aí eles ficam muito milionários, etc. E começam depois a exportar bebida por fora, eles começam a receber carregamento de arma e tal. E aí, só que aí a família em si não faz nada de errado. Todo mundo que morre é porque se meteu no meio. Então entra nesse negócio do cara, ele é mal com os de fora, Sim, mas ele protege os de dentro, né? E isso tem uma coisa importante pra você ver aí. Obviamente que se fosse pra dar um bom exemplo, dava pra ter retratado de outras formas. Que é o seguinte, é um negócio da lealdade, né? A grande força da máfia italiana, pelo menos aquela máfia italiana... É, que já não existe mais. É que nem aqui. Era Até lealdade. aqui tinha uma regra, né? A bandidagem. Hoje em Sim, dia, e a hoje em lealdade dia é o já foi. seguinte, olha, nós estamos aqui juntos, tem um monte de gente querendo foder com a gente, mas se a gente ajudar um ao outro, a gente se protege e se vira. Olha, que existe um povo que age assim até hoje, são os judeus. Os judeus entre si se protegem. Eles ensinam ao outro, um ajuda, o outro arruma Japoneses trabalho. e Japonês. Se bem que maçom, até os maçons estão meio... qualquer nota. Tá foda. Então, essa coisa do gangster, que ele é um gangster, ele faz coisa errada, mas assim, com a cus dele, ele é verdadeiro Cara, com os dele, eles se protegem entre si. Esse é um ponto importante, né? Quando a gente está falando de arte, não é o que você falou do puritanismo. O pior filme possível é aquele filme cristão, Deus não está morto. Nossa, é tudo horroroso. certinho, não sei o quê. Não convence nem o cara mais próximo. Tá assim, para entrar na igreja amanhã, o cara não é convencido não com tem aquele nenhum negócio. drama de Exato. verdade. Não tem. O ateu é sempre um cara muito burro E arrogante. e arrogante, não sei o quê. Cara, uma boa história, ela não precisa ser sempre elevada no sentido de, nossa, todos são super virtuosos e é verdade. Como você falou, o que você aprende com a máfia? Pô, a máfia é ruim. Eu não quero viver num mundo vou em que... praticar. Exatamente. Eu não quero viver num mundo em que se eu pisar no tomate, o cara vai me dar um tiro na cabeça, vai me dar um beijo, né? Primeiro, que nem os mafiosos. Não é bem assim, Não é- né? O tomate não... Não quero viver essa coisa. Agora, se só você que tá você inserido- aprende a ser... O que é a Exato. lealdade? Pô, até o cara filho da puta que tem todo... Ele pode ser leal. Por que você, que é um cara que teoricamente é bom, por que você não pode ser? Então a arte tem isso, né, O Poderoso Chefão traz isso, entendeu? De cuidar da família, de proteger o mais fraco, de ter a honra, entendeu? Somos os homens da casa. Sim, Entendeu? Isso daí é muito importante frisar que é em torno disso. O fato deles serem criminosos e mafiosos e tal, de mexer com aquilo que eles fazem, faz parte do contexto em si, mas e é esse o ponto que eu queria colocar. Essa é a realidade da vida. A realidade da vida, se a gente for analisar, qualquer tribo sempre brigou com a tribo do lado. Ou por comida, ou por território, ou por recurso que Essa tivesse. briga continua acontecendo. Continua acontecendo, entendeu? Então sempre vai ter os seus e os inimigos, os de fora. Sim. E sempre se viu as pessoas guerreando por causa de qualquer coisa, né? Então é necessário que esse núcleo e essa sensação de proteção, esse dever permaneça, porque é isso que faz com que nós estejamos de pé. Sim. Como é que cai? Como é que a família Corleone começa a cair? Quando um dos de dentro é cooptado. Quer dizer, ele dissolve por dentro. O que está acontecendo com o Ocidente? Sim. É uma dissolução Tá, interna. uma dissolução interna, exatamente. Os caras são espertos. Como é que a gente vai mudar isso aqui? Vamos criar uma confusão ali dentro. Exato. Eu me lembrei do nosso amigo Toca Socrática. Tava algum negócio de política e ele... Bah, guri! Gaúcho, né? Bah, eu dava lá instrução política pros piá lá, né? Lá no sul. E era assim, ó. Eu falava aqui, ó. Aqui é nós, aqui é o partido, aqui não sei o quê. Essa aqui é as nossas pautas. Aqui é nós, a gente se ajuda. E pau no
contra. O lema da marca. Pau no contra. Então, e é isso. E agora, e olha que coisa esquisita. Esse papo identitário todo, ele gera um outro efeito. Não tem só a sabotagem interna no Ocidente. Né? A sabotagem interna no Ocidente leva as pessoas a se identificarem não com o próximo, né? Que é a coisa do cristianismo. Sim. Né? Olha, você não presta, mas mesmo você não prestando, Deus te ama. Porque Deus te ama mesmo você não prestando, você olha pro próximo que também não presta, e você tem que amar ele porque Deus ama ele também. Né? Ao invés de tratar o próximo como o próximo, você divide as pessoas em grupos identitários e você promove quase que uma lealdade mafiosa entre aquele grupo específico definido arbitrariamente, que agora tem tantas subdivisões que nem os caras se entendem mais. Exato. Né? Cara, eu já vi... E que se você, mesmo estando nesse grupo, é contra alguma coisa ali do cânone, você, não importa que você faça parte do grupo identitariamente, você é um pária do mesmo Isso, jeito, né? exatamente. Exato. Então, eu lembro que eu tinha um brother, o cara é cristão do movimento negro. E ele, era uma confusão que ele, comunista. E ele falava, não, que antes de você ser um operário, você é negro. Eu falei, não, mas antes de você ser negro, você não é homem. Não, mas eu sou um homem negro. E se você for gay, o que tem? Não, mas antes é negro. Aí o gay fala, não, mas mesmo o negro, se ele for gay, é pior. E eles ficam discutindo pra saber qual é o ponto de partida. Qual que é Mas você me deu outro insight, né, Porque cara? as premissas já estão erradas. Que a gente, ao mesmo tempo que... hoje, o mundo faz o seguinte... Cada um tem que ter sua identidade, lutar por ela, o negro, o gay, o sei lá o que, LGTV, não sei o que lá. Beleza. Mas aí você fala assim, ó, é o seguinte, tem uns caras aqui que não estão aceitando a nossa cultura. Por exemplo, em Londres, lá. A mulher que passar no meio do bairro tal, sem hijab, lá, hijab, não sei como é que é o nome daquela merda, vai apanhar. Não, mas aí você tem que respeitar a cultura dos outros. Sim. Cara, não, aqui é minha casa. Da minha casa, as regras são essas. Se você quiser, fica aqui. Se não, tchau, vaza. Mas a casa já é deles, né? Esse é o Então, problema. Eles mas aí é que entregaram tá. a casa. Não, aí é que tá. Eles já tomaram conta A disso. identidade só vale quando não é a identidade do homem branco, ou do ocidente, ou do... todas as identidades são mais importantes mas eles que já tudo. estão brigando. O legal é justamente isso. Você já tem, por exemplo, as L sendo como é que fala? Sendo Espancado. oprimidas, sendo admoestadas pelas T, que não quer, porque as lésbicas não querem ficar. E elas são chamadas de transfóbicas. Ah, sim. Né? Você já tem se uma- todas... Uma mulher que você- só fica com mulher mulher cis é transfóbica, sabia disso? transfóbica. Porque se Então, você é lésbica, você tem que ficar com quer mulheres dizer, trans também, porque elas são mulheres. Eles entraram numa espiral de ódio loucura, profundo, né? de intolerância quando você- absoluta, que qualquer coisinha já viram coisa. É isso, mas e o cinema ainda não conseguiu captar, eu digo assim, no nosso espectro, todas esse tipo de narrativa conseguiu. que são ricas, cara, cheia de coisa pra gente abordar. Né? Não no sentido ruim, isso daí não precisa ser o foco principal, né? Como você falou do filme do ficção americana. Sim. O foco principal não é o cara ter feito um filme ruim um livro ruim, não, tem outras coisas ali. No ficção americana, só pra explicar, é um cara que é negro e escreve livros normais, sem falar de violência, não sei o quê. Escreve, pelo jeito, uns puta livro bom, cabeça. E os próprios editores falam, nossa, é um livro super rebuscado, bom, Legal. não sei o quê. Só que eles não compram o livro porque, um negro tem que falar de coisas de negro. Aí ele, de puto da vida, escreve um livro, mano, não sei o quê, o inglês todo errado, e bomba, fica milionário com a porra do livro. Só que a história do filme, quando eu vi o trailer, eu falei, pô, vai ser um filme meio direitoso, não sei o quê. Porra nenhuma. Inclusive tem um cara lá gay que ele fala, não, é minha identidade. Mas é assim, a história do cara, da família dele, tem contradições entre o que ele pensa e as coisas. É muito bom. normal. É um filme porque quando ele fala contra a premissa do filme, que é justamente isso, pô, os negros estão escrevendo essas coisas estão escrevendo essas coisas e a imagem deles está sendo pior. A mulher que retruca isso, cara, são bons argumentos. O cara não chama ela de idiota, que nem nos filmes cristãos que o ateu é um idiota. Sim. Então, assim, é um cara que sabe escrever um filme, contar uma história e você chega às suas próprias conclusões, porque você é um bom. Tem uma frase bonita do Prêmio Nobel de Literatura da Nigéria, o Wale Soyinka, uma coisa assim. O cara pergunta, por que você não fala tanto do negro na sua obra? Ele fala assim, o tigre, ele não precisa ficar falando sobre a sua tigritude.
ele salta. É Fala isso. Você não tem que falar sobre sua negrita. Você faz, você Bom, vive a pior que vida. isso daí é uma coisa que hoje em dia tá precisando ter esse equilíbrio, né? É. Tipo, as pessoas devem falar sei lá, do que elas Sim, das viveram. experiências de das vida experiências. dela. Se Isso o é cara nasceu fundamental, pobre, favelado e negro no Rio de fundamental. Janeiro, sei lá, deve falar deve disso. falar, claro, Entendeu? claro. Deve virar Mas não enredo deve de fazer escola de disso, samba. não deve fazer disso a... Mas não dá pra se reduzir a apenas isso, é. entendeu? Tipo, você, sei lá, você torce pra que time, você come que tipo de E comida, você limita a grandeza da sua que história. tipo de religião você tem. Claro. Toda tudo a sua superação de você sair de um lugar pobre, de uma estrutura feita para você se dar mal e você se dar bem, cara, não pode limitar a raça. Cara, é a sua história. É muito maior do que qualquer O coisa. ser humano é mais do Né? que Muito tudo isso. mais. Muito mais. entendeu? E aí que entra essa questão, por exemplo. Se o cara, vamos supor que teve um jogador de futebol chamado Tinga, que ele veio Tinga? Opa! do Rio Grande do Sul. Sim. E lá no Rio Grande do Simulou Sul. um pênalti vergonhoso contra o Corinthians. Exatamente. Essa vai dar polêmica. Esse é o Tinga. Esse Tinga, ele falou assim que ele não era bem visto no movimento negro, porque toda vez que ia falar sobre o negro que venceu e tal, né, campeão pelo Pô, o cara foi internacional. campeão do mundo, né? Exatamente. Todo mundo. Porque você é negro lá no Rio Grande do Sul. Tá, cara, eu sou negro no Rio Grande do Sul, mas todo mundo que me ajudou é branco. O cara que colocou ele no time, o cara que deu vaga pra ele no principal, o treinador, todo mundo que me ajudou é branco. Eu vou agradecer aos negros do quê? Não, a história da Nina Simone, que é uma puta história, ela virou uma militante do movimento negro. Cara, simplesmente uma mulher vizinha, sei lá o que ela era, ou a mãe trabalhava na casa da mulher, meio que adotou ela, ensinou ela a tocar piano, a tocar música clássica, justamente porque ela falava, não, você não tem que aprender só música de negro, você tem que aprender a tocar direito o melhor que a música já produziu, independente de que cor. A mulher aprendeu tudo e ela não consegue enxergar que por causa dessa mulher que é branca, que ajudou ela virou uma pianista fora da curva entre os negros. E ela não ajudou porque aquela era branca e ela por ser branca, não. Não. É porque é uma pessoa Uma boa. pessoa que quis ajudar que ajudou. alguém, Isso, claro. o cara teve a sorte de estar cercado de pessoas boas. É cor, independente da cor. cara. aquele filme da maestrina que cola velcro? velho. É o pior jeito de Esqueci. descrever o filme. Do Oscar do ano Do ano passado. passado. O filme é do A Kate Blanchett. Tem um nome esquisito o filme. gigantesco a porra Eu vou do filme. procurar aqui. 5 horas de filme, cara. Parece o Senhor dos Kate Anéis. Blanchett. Kate Que o lance todo é que ela é uma maestrina ela é premiada, é assim, menina prodígio mesmo, e o caramba. Ela dá aula num Tar. dos... Tar. Tá. Não vi esse filme. Não? É Legal, bom. legal. Ela dá aula num puta conservatório Na França, sei lá. isso, não, na Filarmônica. Não, na Alemanha. Alemanha. Na Alemanha. Ela é maestrina da Filarmônica alemã, Berlim, de Berlim. uma das mais- Então, assim, é onde estavam os caras, entendeu? O centro do mundo. E inclusive, é tão convincente, é tão bem feito, que uma das top pesquisas a respeito do filme é se o filme é baseado em fatos reais. Lydia Tarr is a Lydia Tarr real person, que é muito bem feito. Caramba. E o lance todo é o seguinte, ela tem uma cena em que ela tá ensinando as coisas lá, tem uns jovenzinhos desconstruídas entrando na coisa, e não é um filme de direita, não é um filme direitista. Longe disso. É uma história bem contada. E entra um moleque lá, e ela fala, olha, agora você vai tocar isso aqui, aí ele, eu não me sinto confortável tocando isso. Mas por quê? Porque eu, como uma BIPOC, não sei, ele sai dando todos aqueles rótulos, BIPOC, B, person of color, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu não me sinto confortável tocando uma música desse sujeito que tratava mal a mulher dele, teve não sei quantas esposas, e era muito misógino. Eu falo, tá, mas o que isso tem a ver com o Lá menor que você vai tocar aí? e aí a pessoa... O militante surta, nego grava ela tendo aquela interação, corta maliciosamente, joga nas redes sociais pra cancelar, ela tenta destruir a carreira dela. E a coisa chega num ponto que, assim, ela namora, é casada com uma mulher lá, mora junto, porque casamento é religioso, enfim. Mas Mora tá certo. mora junto lá com a mulher, e elas têm uma filha adotada, e cara, isso gera tensão na relação dela com a mulher. Cara, chega num ponto em que o cancelamento vai tão longe que o único lugar em que ela consegue emprego é no Oriente. Caramba. Então ela vai pro Oriente e lá ela continua a carreira menos glamurosa, ela não tá na Filarmônica de Berlim, ela tá tocando música de anime na orquestra. Inclusive anime. Eu acho que isso tem a ver com um outro filme que fala sobre música, que é aquele Whiplash. Whiplash. Sim, O Whiplash tem um professor que é
que trata os alunos que nem lixo, mas tem uma disciplina e um, sei lá, um poder de desafiar quem tá lá, né, a chegar no seu limite, que faz com que aquele outro molequinho que não sabe nem tocar no começo do filme se torne o maior baterista a tocar uma música extremamente difícil ao vivo, né? Então, o filme mostra o lado de que, tipo, um cara é um monstro, mas ao mesmo tempo ele é o melhor mentor que você pode ter. Esse tipo de filme mostra que as pessoas hoje em dia não conseguem levar tipo, uma vida meramente disciplinada, focada. Porque elas acham que elas vão conquistar tudo sem drama, sem esforço, sem porque ligam para as conflito, emoções. sem conflito. Assiste o documentário do Jordan. O documentário do Jordan, nesse Michael sentido, Jordan. é maravilhoso. O Michael Jordan é o maior jogador, é o cara que chegou mais longe na história do esporte, que é um esporte muito praticado. Cara, e assim, você pega os colegas dele, tem um cara que fala assim, foi a pior pessoa que eu conheci na minha vida. Foi a pior pessoa que eu conheci na minha vida. Mas eu só cheguei onde eu cheguei por causa dele. Que é isso, cara. O cara te força. Ele não precisa ser seu amigo, ele não precisa gostar de você. Sim. Agora, ele vai fazer você tirar o seu melhor. Entendeu? E isso é uma coisa, cara, que qualquer trabalho que você faça na vida, se você tiver um cara desse do seu lado, mano, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Porque você não vai ter. É muito pouca gente hoje que te força e que bota até você porque no aí seu... o cara processa. Exato. É uma E o pessoa que te muda física e mentalmente. Total, porque o filme mostra que não é só a questão da técnica lá, o treino, etc. É a mentalidade. É o fato de você saber que você não pode chegar um minuto atrasado. Sim, é o fato do cara terminar com a menininha que ele tá namorando, porque isso vai tirar meu foco. É coisa desse tipo. E a coisa é o seguinte, essa coisa de você forçar, o cara sempre olha do ponto de vista de quem tá sendo forçado. Sim. Mas pro sujeito que força, é um desconforto do caralho. Cara, não tem coisa mais chata do que você ter que ficar chamando a atenção da pessoa várias vezes. E ela faz o negócio errado e aí você tem que corrigir. E, cara, você sabe que você vai falar aquilo. Primeiro que você vai ter que se esforçar pra falar aquilo de um jeito que ela entenda. Aí você sabe que quando ela receber lá, vai sentir desconforto. E você sabe que vai dar um retorno. Cara, é um BO. É chato. É chato. É chato. Mas ao mesmo tempo é um amor. Porque, cara, se você não... Ele vê aonde você pode chegar. Exato. Não tá vendo quem tem você cara é. que você fala, cara, isso aí não vai. Desiste. Esse é um cara que não aceita você quem você é. Exato. E agora, É bom que ele não aceite. Exato. E aí tem um ponto que é o seguinte... Ele sabe que você é mais do que isso. A boa ficção, o pessoal fala que a vida imita a arte, né? Na verdade, a boa ficção, ela imita essas situações da vida real, que elas são cheias de tensões, né? Sim. Nesse caso, por exemplo, a gente falou de um lado do filme da Tar, que a mulher lésbica foi por olha a hipocrisia, o que fez ela se ferrar. Mas no mesmo, do ponto de vista, um esquerdista que acredita, um cara woke que acredita no lance do identitarismo, ele pode olhar para aquilo e falar, caramba, uma mulher lésbica sofreu preconceito, presumiram que ela assediou uma menina só porque ela é lésbica, e não sei o que, porque tem essas questões. Tem um momento lá que presumem que ela assediou, que ela faz o grooming, ela tem assistentes que são meio estagiárias, porque ela é uma maestrina renomada, tem um monte de estudante de música querendo estagiar com ela o tempo inteiro. Então, uma menina lá se mata e tal, e presumem que ela assediava a menina. Do nada. Tem um puta problema lá, inclusive o filme deixa ambíguo a resposta do porquê ela morreu. Então, mas assim, presumem que ela assedia as alunas, né? Que ela assedia as estagiárias, que todo mundo que ela chama pra trabalhar com ela dá em cima. E é uma coisa que assim, olha, claro, é uma mulher lésbica e tal, não sei o que é, óbvio que ela vai fazer isso. Então tem esse lance, olha, isso é um preconceito real que existe mesmo, né? Então a vida é cheia dessas tensões, nunca é só isso. Olha, isso é o que você tá vendo, por trás disso tem outras coisas, né? Isso vem do fato de que toda narrativa é simbólica. E todo símbolo, como diz o nosso querido velho da Virgínia, é uma parte que anuncia um todo, né? Você vê uma pessoa... Você tá vendo, é uma visão simbólica da pessoa. Eu tô vendo aqui o Felipe, eu tô vendo a parte exterior dele, tô vendo ele piscando, coçando a barba grisalha e tal. Cortou o cabelo faz um tempo, não faz tanto tempo assim, mas também não tá feio. Mas você já tem um tempo de convivência com ele que te dá condições de uma tentar profundidade um pouco maior. Um pouquinho, porque também, né? Uma coisa rasa, por exemplo, eu sei que eu não tô vendo o coração do Felipe batendo e os pulmões dele. Mas eu sei que tem um pulmão ali. Eu sei que tem alguma coisa. Ele não é uma casca oca. Não sei. Né? Pode ser um autômato. Eu não sei. Mas o ponto é o seguinte: ele não é uma casca oca. Então, pela aparência dele, se anuncia uma série de outras coisas que você não vê. Com toda certeza. Então olha, se com as coisas concretas é assim, imagina com a ficção. Sim, então, que é um símbolo de um símbolo, né? Se o que a gente vê já é um símbolo, a ficção é um símbolo do símbolo. Mas, Júnior, E aí?
O que a gente faz, então, daqui para frente? Vamos pensar numa... Tudo vai ser diferente. Você acha que tem solução, que existe uma mudança? Porque a gente li hoje que o Oscar já fez um monte de regra identitária que esse ano já está valendo. Se não tiver, sei lá, tantos % de negros, de coisa, não só no filme, mas na equipe, e o cara nem entra no Oscar. Ou seja, se for o melhor filme, o Poderoso Chefão, que não tá nesse coisa, não entra no Oscar. Que bom, então, assim, ao mesmo tempo, você vê as pessoas fugindo do cinema, ninguém quer ver, a não ser quando chega um filme como, sei lá, um do Clint Eastwood, ou um do Top Gun, ou um filme que fale realmente... Oppenheimer, que é um filme, é um filmaço que fala até de política sem ser político, né? Exato, é muito louco isso. Então, você acha que... Porque cinema é caro, velho. Não adianta falar assim, não, então a gente se junta aqui, nós vamos fazer um filme. Tem que ter a bufunfa no talo, tem que ter talento pra em várias áreas, na fotografia, porque eu falo mal, até falei mal do Sound of Freedom, falo mal assim, eu acho um filme bom, um filme necessário, até pelo tema, mas não é um filme que você fala assim, cara, não, é um grande filme. Muito bem escrito, muito bem dirigido, é um filme bom. Como que é possível que a gente consiga, sei lá, porque eu já vejo um monte de roteirista aqui no Brasil, um monte mesmo, se revoltando com isso. Fala, cara, eu não consigo mais escrever uma história boa, porque tudo é proibido, passa por vários sensores que eles chamam de outras coisas. Eu acho que, na verdade, vão acontecer duas coisas. A primeira coisa é a gente vai visitar o passado, mais vezes. Então vai ter remake de Poderoso Chefão, por exemplo, em breve. Cara, eu fiquei sabendo que vai ter um remake do Corra que a Polícia Vem. É verdade. Que medo, hein? Velho. Com Liam Neeson, velho. É só porque o nome é parecido. Só pode ser. Leslie Nielsen e Liam Neeson. Não vai ter do Cheech and Chong remake? Esse é um que eles podiam fazer 1 para 1. Não, mas é isso, eu também acho. Vão revisitar filmando. Vão revisitar os grandes clássicos aí. Ou a gente vai ver. Vão achar um novo Rambo ou um novo Rock Balboa, entendeu? Se bem que Creed é meio que isso. Creed já é meio que isso. Já seguiu a questão. É um pouco disso também. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, vai começar a deixar de existir esses grandes filmes. Tipo, não vai saturar, ter... vai saturar. Não, é que assim, não tem mais como hoje, na sociedade que a gente tem, totalmente polarizada em bolhas, você ter um grande filme que agrade todo mundo. Tipo, uma grande narrativa. De bilheteria. Não tem mais como, entendeu? É bem específico e tal. Uma coisa que a gente precisava, de repente, dar um espaço maior é pro lado esportivo. Eu acho que os filmes esportivos, assim, aqueles que tratam, sabe, desde Coach Carter, por exemplo, assim, que trata aquele professor que é meio que treina também a questão mental, a parte física do jogador de basquete. Todos os filmes que puderem fazer, desde documentário a, sei lá, biografia e tal, adaptada e tal, a respeito de grandes pilotos de Fórmula 1, grandes boxeadores, grandes jogadores de futebol, grandes jogadores de tênis de mesa, que seja. O Duelo de Titãs, você já assistiu Duelo de Titãs? Que é com Denzel Washington também? Que filme. E é isso, é um filme que mostra segregação, racismo, e o filme é... Que não é pra negar Não é pra negar, né? exato. E o filme é, o negócio clássico. Eu fui atrás de toda a história do cara depois pra conhecer, eu falei, fiquei fã do cara. Sim. Esse tipo de gente a gente tem que exaltar. O Denzel Washington, ele é sensacional quando ele trata dessas questões de racismo, segregação racial. Ele é sensacional. Não à toa que ele conquistou o que ele conquistou em Hollywood. Não, o cara é um dos maiores. Então, assim, eu acho que um terceiro caminho seria esses aí, pro lado do esporte, porque inspira, porque mostra, tipo, que o cara consegue chegar lá. Mostra essa realidade para quem, de repente, está buscando algum caminho, alguma referência, inspiração. O esporte mostra isso. Então, acho que filmes sobre personalidade do esporte, né? Não só o documentário do Michael Jordan, você teve, por exemplo, aquele que saiu a respeito do Brasil no Penta. Foi muito bom, muito bem feito. Né? Então, acho que esse tipo de conteúdo vai ser mais visado. Mas eu acho que as grandes narrativas mesmo, os grandes campeões de bilheteria, os grandes filmes do ano, assim, não vai ter mais. Tipo, não tem mais. Será que não vai ter duas... Não, vai ter um pra cada bolha. Mas eu acho que vai ter um pra cada bolha. Vai ter a série Elite lá, qual que é o nome da outra série lá, mano? Que as meninas gostam lá, as geração Z. Euforia.
Entendeu? Euforia. O combo do homem perfeito da menina da geração Z é o cara que vê Euforia. Sabe os pronomes do. Qual é o nome da série? Sabe os pronomes dos LGBT. Meu São Cola Cristiano. na liberdade, entendeu? Meu São Cristiano. E anda com aquelas roupinhas meio largas e tal. Não pode ser muito coladinho, assim. Que da hora. E quem tiver Perfeito. uma boa dica para quem é pai de menina, crie bem suas filhas, porque a maioria dessas meninas é porque não teve pai direito. Concordo. Eu sou pai de menina e estou tentando fazer meu Mas pai. então, tem uma coisa que eu acho que a gente ainda está olhando para o cinema do passado. Porque hoje em dia eu não vejo mais essa coisa de você falar campeão. Você teve o fenômeno da Barbie, mas é muito raro, É que o da Barbie cara. é aquele fenômeno que muito a raro. gente foi ver, Foi entendeu? Pra falar... Mas Foi um clickbait, meio né, criado, meio falso, meio Se falseta. todo ali. mundo soubesse que o filme da Barbie era sobre feminismo e uma mulher de 40 anos casada com um cara ninguém tinha ido. Exato. É verdade, E porque no trailer não deixa tão claro que ia ser tão feminista. Tanto é que eu falei, o trailer eu gostei, deve ser legal esse E assim, porque os streamings mudaram também essa lógica. Tem isso. um monte de streams. Você tem as séries que também. Hoje em dia, eu falei de White Lotus. Já assistiu White Lotus? Não. Cara, pra mim é uma das melhores séries feitas nos últimos tempos. Todos os personagens são muito bem construídos. Os dilemas. Você vê a menininha toda contestadora e ao mesmo tempo uma White Lotus. White Lotus, cara, maravilhoso. Uma série que eu tô assistindo maravilhoso. aqui, eu recomendo pra todo mundo, é Billions. Billions, vou procurar. Eu vi inteiro com meu pai. Vi com meu pai, Cara, é legal. Billions é como se fosse o poderoso chefão do mundo de Wall Street moderno. Cara, e é meio que um bizarro. western, né? É quase um western no sentido de é um polícia e ladrão, um jogo de gato e rato, Legal. só que não é com tiro. Eu tenho uma curiosidade do Ted Lasso, que é de esporte. Você já viu? Alguém viu? Não, Ted mas Lasso? falam que o Ted Falam Lasso muito é um bem. personagem bom, né? Me falaram que é uma pessoa boa mesmo. Se tipo, alguém uma espécie viu aí, do- comenta pra gente. comenta pra gente Eu ver. tô afim de ver o Ted Lasso. Comentem séries e filmes ali. Parem de ficar só criticando Cara, a gente. e tem né? uma coisa que é o seguinte, isso que você falou, cara, não vai ter blockbuster. Cara, sempre que eu olho o que tá em cartaz no cinema, assim, tem filme pra tem filme no cinema em cartaz. Eu olho todos os nomes de filme, eu olho a sinopse e falo, velho, eu não quero ver nada disso Não, aqui. você não quer ver, e mesmo assim, as pessoas não querem mais ir ao cinema. Então, Ninguém mais vai encontrar a menininha lá Eu pra tenho namorar no primeiro encontro pra assistir um filme no cinema. Ninguém mais vai. Eu tenho Mudou. ido só por causa do trabalho aqui. Basicamente no Cine Quinto. Cara, aliás, Estranhas Criaturas é um lixo, falei isso, vou repetir Pequenas, né? sempre. Pequenas. É que Poor Things em inglês. Poor em Things, inglês, acho Pobres que Criaturas, Pobres Pobres Criaturas. Criaturas. Mas em português eu acho que é outro nome. Mas enfim, uma em merda. em Com a Emma português Stone. Os Pinguins do Papai, sei lá. Sei lá, isso aí. Tradução sempre assim. Uma secretária de futuro. É quase isso. Na época do- Mas o lance é que eu acho que Hollywood ainda tem esses respiros, assim, que a gente consegue ver. E, por exemplo, ficção americana, eu tinha visto o trailer há muito tempo. Aí, quando eu vi indicado ao Oscar, olha só que loucura. Por ser indicado ao Oscar, eu falei, a lacração, eu tinha esquecido do trailer. Eu falei, nem vou ver. E fui ver, não é assim, um filme pra ganhar Oscar, mas é um bom filme. Então, assim, cara, eu acho que eu sou sempre o otimista, assim, da mesa. Eu acho que existe um desejo humano, Existe. cara. Eu acho que aprova. o foco do cinema tem que ser a China. No dia que a China dominar o cinema... Nem feio, pelo amor de Deus. Não, mas a China- estragou o cinema. Não, o quê? Mas agora o China negócio estragou o o cinema. Como? Não, Não. porque esses filmes que vão pra China, o cara tem que vender cinema pra China. Só faz essas porcarias Não, de China filme. salvou foi os Vingadores, porque queria colocar... Pelo amor de Deus. Aí tiraram Então, não. E a China não deixou. Mas o filme é sempre ruim, é sempre uma porcaria. Não, calma, mas é uma Não, tem que coisa... ser Taiwan. Taiwan tem uns Não, é bons que assim, filmes, a né? China... Taiwan nem existe. Não. A China, ela não permite certas coisas que aí ferem os Hollywood interesses, tem a que- tradição e a imagem sim, chinesa. sim. Tipo Mulan. Mulan ficou uma porque a China não queria nem o Mushu lá, tal, não podia, Então, podia aparecer. Mas isso é uma coisa específica. Mas se a China começar a fazer os próprios filmes com a própria, sei lá, trajetória, os próprios Tá, personagens, cara. vai explodir. Já velho. estão fazendo isso com o jogo. Tem um jogo chamado Explodiu o negócio do Dorama, Dorama. Dorama. Explodiu Dorama. Mas é ruim, né? Meu, é sério, o Ocidente assiste mais Dorama do que os próprios coreanos. Não, o Ibis Gandra, não tem O Ibis Gandra tá falando bem do Dorama. Se o Ibis Gandhi tá falando do Dorama, nem feio, não. tá no caminho certo. Tem um jogo chamado Black Myth Wukong, que é meio com a releitura, Não. mais outra releitura da Jornada pro Oeste, porque já não tivemos releituras da Jornada pro Oeste o
suficiente, que é um jogo que você controla lá um macaco, que ele se transforma, é um jogo de ação do macaco mitológico chinês. E aí, alguém chegou no dev e falou, mas você não acha que esse jogo é muito pouco representativo e não interessa as mulheres e não sei o quê? Aí o cara respondeu, eu não preciso de mulheres jogando meu jogo! Eu tenho 800 bilhões de homens aqui no meu país, já supre a minha necessidade. Esse jogo não é pra mulher. É que é um mercado que não conta. Mas uma prova de que não morreu e tem espaço é o filme que deu maior hype na Netflix, que é a Sociedade da Neve, cara. Você assistiu Sociedade da Neve? Não? Que cara, é inglês, né? Não, produção sul-americana. Não sei exatamente se é Argentina. Você comentou. Que é a história cinema argentino é muito bom. Puta, cinema. Mas assim, esse filme gerou maior hype. Eu sei que vários canais comentaram o filme do nosso lado, do outro lado, todo mundo falando. Por quê? E não é propriamente uma história bacana, né? Que é a história do acidente dos Andes, que os caras caem, o time de rugby cai nos Andes e fica 70 dias. Né? Os caras comem carne humana. Então, pô, é uma história pesada pra caramba. Mas, cara, o boca a boca fez o filme foi muito assistido. Então também tem isso, né, no streaming. Às vezes um filme que você nunca ouviu falar, você vai ver, é o mais assistido do ano. Né? Fez uma boa propaganda ali, eu tava lá toda vez que eu acessava o Netflix, estava lá entre os primeiros mais vistos, vou ver. Porque é baseado em fatos reais, por isso que é importante. Então, é uma história, cara, uma história pesadíssima, real. Mas é isso, tem espaço, né? Tem espaço para essas histórias, tem espaço para várias coisas. Eu acho que não morreu. O problema é assim, a gente precisa educar. Precisa se educar para poder conseguir no final, precisa voltar uma palavra que eles odeiam. O negócio da meritocracia. Se o filme é bom, se os caras são bons escritores, ele pode ser amarelo, roxo, homem, mulher, macaco, o que for, velho. Meritocracia, esteticocracia. Estéticocracia, vai. Meritocracia eu também já... Mas você gosta do dorama? Eu nunca assisti dorama. A minha mãe ama. Provavelmente eu não vou. Se minha mãe ama, deve ser bom. Assiste Pousando no Amor. Pousando no Amor. Porra, o nome já Pousando no Amor. Eu gosto desse Pousando no Amor, Minha mãe ama um conto. Esse foi o único que eu assisti. Conto, mas assim, dorama é tipo novela mexicana. Você viu um, você viu todos. Legal. É isso daí, dorama. Mas é aquela coisa, as pessoas querem ver a novela da Globo que passava aqui, que não tinha lacração, e não tem mais. Aí o cara vai ver o dorama, entendeu? E agora tem uma outra história normal, de amorzinho. Tem outra parada que é o seguinte, tem muita gente que agora, por conta da polarização... São atores chineses? Desculpa. Tudo ator coreano. Eu não consigo diferenciar. Aí começou... mas tem uma outra coisa. Passou da Índia, é tudo japa. Que a gente não comentou. Ainda bem que ele foi mais longe que eu. Ufa, me escapou. Tem uma coisa que a gente não comentou que é o seguinte, para finalizar, que por conta da polarização o nego ficou escaldado, ficou igual o cachorro de Schrödinger, o cachorro que você toca a sineta e dá a ração. Toca a sineta e dá a ração. Não é Schrödinger, pô. É o cachorro de Schrödinger, Pavlov. O cachorro de Schrödinger. Ele é lacrador e não é ao mesmo tempo. Ele come e não Ele come. está e não está. Ele toma choque e não toma ao mesmo tempo. Exato. Então o negócio é o seguinte. Maltrataram tanto os coitados das coitadas pessoas normais, né? Que o cara falava, olha o Homem-Aranha, pô, eu gosto do Homem-Aranha. Aí mete uma puta... Que agora o cara, quando ele vê um mínimo sinal de uma lacrada, ou ele vê uma minoria, na cabeça dele já apita o alerta. E aí o que acontece? A gente corre o risco de acabar deixando coisas boas passarem por conta da aparência de lacração. E aí isso aí se transfere para toda a vida do cara. Eu também fico atento nisso. O meu problema, não tenho problema com lacração. Eu gosto de ver. Se a história for boa, pode ter lacração. Eu também não tenho problema, não. Eu me surpreendi com Cobra Kai, por exemplo, que eu falei aqui. Mas também tem outras séries que tem essa temática, por exemplo, que envolve lacração. Uma delas era... eu gostava mais, assim, mas é aquela Law & Order, por exemplo. Porra! Envolve lacração. Tem um episódio aqui, um episódio ali e tal, mas tá bom, depois entendeu? da 16ª, aí não dá mais. Não dá mais. Pô, Grey's Anatomy, por exemplo. Toda mulher ama Grey's Anatomy. Mulherada ama Grey's Anatomy. O que tem de importante nessa série?
Total, velho. Mas isso daí representa a verdade. É assim que é a ala médica mesmo. Mas você sabe que esse negócio do Law and Order é discutível, mas teve uma polêmica aí que a mulher ela foi estuprada pelo cara e ela fala, não, ele não pode ser preso porque ele é uma vítima e não sei o quê. Não, mas essa série é bizarra, porque Agora... todos os casos são envolvidos a sexo. Nesse episódio, tem esse negócio de que não, porque eu sou branca, eu consigo superar, eu não sei se ele vai conseguir superar a prisão, etc. Tem um outro episódio também que é o contrário. Tipo, tem uma mulher que ela chega lá pra apresentar uma denúncia por estupro, aí eles falam, você não foi estuprada. Tipo assim, os episódios deles são tudo plot twist, entendeu? A mulher chega, não, eu fui estuprada. Não, você não foi. Como assim você tá dizendo que eu não fui? Não, você tá querendo arrumar desculpa, você precisa ganhar benefícios do governo, você é desempregada, você saiu da sua casa a tal hora e foi pra uma festa. Como assim você foi estuprada? Você tá mentindo pra mim? E aí, tipo, eles ficam debatendo. Mas o meu ponto é que, às vezes, é o que você falou. Tudo bem, é uma baita lacração. Provavelmente o cara que escreveu quis lacrar mesmo. Mas, cara, acontece. Já tem gente em Nova York que pensa assim. Sim, retrato da realidade. Por mais lacração que seja, você tá retratando uma coisa que acontece. Não, mas ele tá não é tão ruim assim. Defendendo, retratando, criticando. O problema é o seguinte, quando você identifica que aquele... Porque assim, é muito fácil. Às vezes você pode fazer um episódio inteiro dessa forma. Inclusive terminando com o cara se safando. Isso não quer dizer que a nossa interpretação é assim, olha a cabeça dessa mulher. Um absurdo. Como ela foi né, cooptada. O problema é quando você percebe a falsidade na história. O cara não tá contando uma história, exato, ele tá tentando te enrolar. Exatamente. Né? Não, mas essa série tem, eu nem vi, eu tô tem falando, todos os casos assim, né? Tem todos esses casos, você não sabe exatamente. Porque são só casos surreais. Um outro caso foi uma menina que ela relatou que estava sendo abusada pelo médico dela. E o médico dela dava, tipo, anestesia nela. E aí ela apagava e quando ela acordou, ela, tipo, notou que o corpo dela tava todo estranho e tal. E aí ela tinha essa suspeita e tal. Aí, uma dessas pessoas que estava lá na investigação, eu vou me candidatar para ser atendida por esse médico. E aí ela coloca uma bolsa gravando, e o médico vai lá e estupra ela enquanto ela tá apagada. Cara. Ela cata a bolsa, leva a gravação pro tribunal e não consegue prender o médico. Mas que absurdo é esse, velho? Não, assim, era pro cara sair algemado. Entendeu? E aí o pessoal... porque gravou sem consentimento. Tipo assim, não, se você sabia que ele era assim, por que você foi lá? Mas... Bizarro, mas também tá pedindo, né? O juiz mandou. Cara, tem algumas boas. Tem alguma... O Law and Order é uma série que tem coisas... Tem uns capítulos assim que são muito bons. Geniais. Mas os casos deles são sempre fora da curva, assim. Agora, aquela detetive deveria ter sido... Não, a detetive da Olivia Benson já devia ter sido demitida na 10ª temporada. Porque só as lambanças que ela faz já matou um monte de gente. Já. Tem um episódio que ela fala pra mulher denuncia que você foi estuprado, denuncia que você foi... Não dá em nada, o filho se mata. Cara, prende essa filha dessa policial. Que acabou com a vida da família, velho. Acabou com a vida da família. Mas eu acho que a gente se estendeu bastante, hein? A conversa. Virou um papo agora de bar, né? Virou um papo de bar. Vocês querem fazer alguma consideração final? Eu acho que você que é o cara que manja do assunto. Faça suas considerações finais para a gente se despedir. Bom, quero agradecer mais uma vez o espaço. O bate-papo foi excelente. É bom conversar sobre cinema. Hoje em dia tá difícil da gente falar sobre bons filmes, né? E a audiência também, quem quiser conhecer, tem um canal chamado Submundo Intelectual. E também tem o Redcast, onde eu sou host lá e apresento o programa. Legal. Falar para vocês que seria legal um especial só sobre Red Pill. Boa. Outro. Não, a gente já fez, mas sem um especialista. Sem ideias prévias, legal? Para falar sobre o assunto, diversas perspectivas, tanto na biologia quanto na sociedade, religião, etc. Eu acredito que esse daí é o assunto que, de uma certa forma, precisa ser conversado em todas as esferas, entendeu? Tanto para quem é mais novo, para quem é mais velho, para quem está solteiro, para quem é solteira, para quem está casado, entendeu? É uma coisa que está no limiar da nossa sociedade e a gente não pode deixar, digamos, passar, né? Tá precisando de pessoas e pessoas boas conversando sobre isso. Beleza, isso aí. Agora você percebeu um negócio, né? Isso foi desmascarado. Por quê? Você é poser. Por quê? Fingido.
Ah, Red Pill não falou de Matrix uma vez. É, Tá vendo? Red Pill, Tá vendo? verdade. Cadê? Irmãs Cadê a Red- Wachowski, das irmãs. né, Verdade. agora. Mas Matrix... Não precisa falar. Não, Matrix em si, o que chamou a atenção em Matrix? A trajetória do Neo. Acabaram com o Neo, acabou a Matrix. É verdade. Não, mas Matrix é só um, né? Os outros jogam É, eu fora. não vi nenhum dos Eu outros. gostei também do 2. O 3, assim, é bem bizarro, é bem, assim, descartável, mas o 1 pro 2, assim, quando você vê principalmente a parte de ação, luta e tal, pra aquela época, inclusive, não tinha Velozes e Furiosos ainda, então era uma coisa bem legal carro que mesmo. voa. Mas a parada do Matrix tem um pouco tem muita simbologia ali. Sim. Então, assim, você tem o fato de todo mundo uma hora usa verde, uma hora usa preto, a mulher de vermelho que passa lá e deixa todo mundo encantado. Tem muita simbologia ali. Então, o importante do Matrix em si é analisar, se a gente for analisar tanto o enredo do personagem, né, que uma hora você está dormindo ou você está acordado, você não sabe exatamente em que plano você está, Sim. e as cores e os símbolos que elas representam dentro do filme. Legal. Vale muito a pena. Bacana. A última coisa que você não me respondeu. Qual foi o filme mais absurdo que você viu nos últimos tempos, ou série? Absurdo pra Absurdo, Absurdo horroroso. assim, de woke, assim, De cara, porcaria. não, passou do Como é que limite essa fizeram merda. Joga Cara, eu assisti, e infelizmente... uma teia, mulher teia, Não, lá, sei lá. isso daí eu nem fui atrás, velho. Mas eu assisti o tal da... qual que é? Não é Capitã Marvel, porque a Capitã Marvel foi o primeiro. É o segundo dela aí. Que é As Marvels. As Marvels. Velho, ai, é muito ruim, cara. É ruim até pros padrões woke. Até pros- Sim, até- pô, tipo assim... Bom, tanto é que bombou, né? Ninguém viu essa. eu não sei dizer... Foi a pior bilheteria da história. É um negócio tão ruim, que se botasse botasse um cara na rua ali pra escrever, não seria tão Inteligência ruim. artificial pra escrever. A IA? O negócio é tão ruim que assim, mistura... Não, porque é minoria, porque não é americana, ela é indiana, sei lá que nacionalidade ela é. Ela é indiana, ao mesmo tempo que ela é indiana, ela descobre um poder, e aí ela precisa ajudar a família não ajuda em nada, só atrapalha. E é uma briga que acontece no plano exterior, acontece na casa dela. Tipo Tudo assim, bem. Então, Ok. quem quiser se enraivecer, as Marvels. As Marvels, Então, assista. indicação aqui dentro do nosso Junior as Masters. Marvels Junior não Masters. dá, velho. Não dá. Muito bem. Vocês, muito obrigado. Bom, você obrigado. que se despede porque você que começou. É isso aí, muito obrigado vocês que assistiram, muito obrigado, Júnior, por ter vindo aí. Espero que a turma da Red Pill não fique chateada, porque eles ficaram muito bravos quando a gente falou da Red Pill aqui. Quem? Foram nada. Ok, nós falamos. No programa sobre a Red Pill, tinha uns caras aqui xingando bastante. Azar, você Oscar. dá muito, você dá muita importância pra opinião das pessoas. Eu dou. Quarta camada. isso aí. Quarta camadinha. Espero Aí não gostaram. Azar Júnior- dele, vai ver não, outra calma, coisa, deixa moleque. eu terminar de falar aqui. O Júnior não é um traidor da causa, tá bom? Sim. Ele chegou aqui, botou o dedo Sim, na ele cara não de tem todo culpa mundo. de nada. coitado. Então, Mas o que vocês falaram tão perigoso nesse episódio? A gente lembra? Você acha que eu lembro do que eu falei? Provavelmente a gente falou que não é tudo isso. Vocês também precisam relaxar, pegar umas minas de vez em quando. É capaz de eu falar o oposto do que eu falei. Ou seja, eu não dou importância nem pro que eu falo. Você acha que eu vou ligar pro que o cara fala? Exatamente, é isso aí. mano, foi meio se papo ferrar, de tio assim. Você também, moleque. Cara, foi isso aí. normal. Toda semana tem alguém que aparece como inimigo da Red Pill. Esse dia é o MBL. Mas esse é inimigo de várias inimigo coisas. de todo mundo. Isso mesmo. Então é isso aí. Muito obrigado. Vejam bons filmes. Não vejam maus filmes. Vejam maus filmes e riam dos maus filmes. Sim. E vão lá no Redcast no Submundo Intelectual. Legal. E é isso aí. E você que veio do Submundo Intelectual do Redcast, fique por aqui. Fique por aqui. E é isso aí. A gente fala sobre diversos assuntos. Eles vão ficar bravos que a gente não deixa nunca o cara falar, mas isso é uma conversa mesmo. Não Aqui não não é é uma entrevista, tá? só pra certo, vocês tá saberem, certo. né? Bate-papo. Então tá bom. Não tem nem formato de entrevista. Exato. Entra no gira-gira aqui. Isso aí. Bom, A Sociedade da Neve é um filme espanhol. Foi o que eu falei, um filme espanhol. um filme que quem me indicou foi o Karnal. Quem? Leandro Karnal. Não, então não vamos... Mano, esse filme é muito bom, que é o filme do cara no avião. Que ele bota todo mundo no avião, num voo. Cara, E ele tem uma história com todo mundo. Tipo, o cara que fazia bullying no colégio, a menina que rejeitou, o cara que roubou não sei quem, a mãe dele que abandonou. Tipo, ele pega todos os... Todo mundo. A empregada que... Eu lembro desse filme. As coisas em casa, sei lá. Pegava todo mundo, botava no avião. E aí, no meio do caminho, ele começa a falar.
fulano de tal, não sei o que e tal. E ele começa a ligar os pontos, assim, as pessoas começam a se ligar que é com elas. E ele é o piloto, é isso? E ele era o piloto. Vai matar todo mundo. Cara, esse filme é Da hora. Esse filme é Qual que é o nome? Relatos Selvagens. É uma Esse mesmo. Relato Selvagem, sim. filmaço, Relato Selvagem é filmaço. filmaço. O Liminha Essa é a apontou primeira aqui. história, é verdade. Argentina, Nossa, Argentina. Nossa, Argentina. Esqueci totalmente. Muito bem. É a primeira história. Fechou. O outro é do casamento também, né? O outro é Tem a do foda. casamento. A do casamento. Tem a da perseguição na estrada, que, cara, é sensacional. Sim. Do Detran, velho. Eu Do me vi Detran, naquela do porra. Detran é muito bom.